Estamos ao vivo aqui, mais um dia. Deixa eu me ajeitar no meio aqui. Mais uma live com o nosso querido irmão Eudes Duarte, que daqui a dia vai virar Católico de Verdade, mais Eudes Duarte, o canal aqui, porque já tá freguês, aí já o delay já apareceu, mais 20 pessoas aqui com a gente. Vamos iniciar, então, de fato, a nossa live. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Nós fizemos um questionamento no canal, perguntando quais as principais dúvidas a respeito do purgatório. As pessoas mandaram várias questões, nós vamos destrinchar esse assunto. Nós, aliás, 99% Eudes vai destrinchar o assunto, né? Eu só vou servir aqui de ajudante, né? E nós vamos tratar desse assunto que é tão importante, que é um assunto muito atacado pelos protestantes, e então gera muita dúvida nos católicos, mas eu creio que após essa live, as suas dúvidas serão sanadas completamente. Então, eu já vou passar a bola aqui, não vamos precisar de apresentação, porque o Eudes já é nosso companheiro de evangelização aqui no canal. Então, eu já vou pedir para o Eudes iniciar já direto com uma breve oração para a gente iniciar o assunto da live. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós te pedimos, unge os nossos lábios para falar as palavras que sozinho nós não somos capazes de falar, e ao mesmo tempo abre os ouvidos de quem escuta para entender a mensagem que será anunciada. Envia sobre nós a unção do Espírito Santo, o Espírito da verdade, que convence o mundo da verdade, que convence os corações da verdade. E pelas mãos de Nossa Senhora, a divina esposa do Espírito Santo, que os filhos amados que escutarem essa live sejam tocados pelo poder do Espírito e se convertam para a fé verdadeira. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então vamos lá. Vamos lá. Tiago, primeiro eu quero dar o primeiro recado, é o seguinte: o purgatório hoje não é um dogma negado apenas pelos protestantes. É o dogma mais negado dentro da própria Igreja Católica, graças à bendita linha da teologia da libertação. E aqui eu já quero dizer para o sacerdote, seminarista, e se por acaso algum bispo assistir essa live. Primeira coisa, Spes Salves de Bento XVI. O purgatório é o lugar da grande esperança. Reconciliato et Penitência de João Paulo II, número 31. Está escrito claramente lá que o purgatório é o dogma de fé. No dia 4 de agosto de 1999, João Paulo II fez um discurso claramente sobre o purgatório, dizendo que ele é um dogma de fé. Manual das Indulgências do Papa Paulo VI. Está claro que o purgatório é um dogma de fé. Lumen Gentium, documento oficial do Concílio Vaticano II. Está claro que o purgatório é um dogma de fé. A seção 25 do Concílio de Trento, que eu vou citar ela aqui daqui a pouco, diz que o purgatório é um dogma de fé. Concílio de Florença, 1441, 100 anos antes da Reforma, purgatório é um dogma de fé. Primeiro Concílio de Leão, em 1215, declarou o purgatório, é a primeira vez que aparece a palavra purgatório no documento oficial, dogma de fé. Segundo Concílio de Leão, 1274, purgatório é um dogma de fé. E uma coisa que eu descobri hoje que ninguém fala, tá? O Papa Bento XII, Tiago, no dia 29 de janeiro de 1336, falou de maneira ex-cátedra que o purgatório é um dogma da fé católica. Eu vou repetir de novo, porque muita gente vai querer anotar. Então, Papa Bento XII, 29 de janeiro de 1336, declarou de maneira ex-cátedra que o purgatório é uma verdade incontestável da fé. Então, querido seminarista, você que vai ver essa live, tem algum sacerdote recém-ordenado, se por acaso você lê o livro do historiador francês Jacques Legoff, que Deus o tenha, chamado O Nascimento do Purgatório, que ali a partir da página 80 até a página 96, Jacques Legoff vai dizer que o purgatório foi uma criação da Idade Média. Pelo amor de Deus, ao invés de ler Jacques Legoff, eu cito para você, leia o livro do padre Reginaldo Garringon Lagrange, chamado O Homem e a Eternidade.
Aliás, tudo que eu vou citar aqui vai ser baseado nesse livro do padre Reginaldo Lagrange, O Homem e a Eternidade. Gente, como que as pessoas dentro da nossa própria igreja lê tudo menos o que a Santa Igreja ensina, menos os documentos da própria igreja? Então eu fiz questão de dar essa primeira introdução, é que se algum sacerdote, seminarista, for ver isso aqui, eu estou dizendo toda a base para você estudar o que é o purgatório. Para de ler Jacques Legoff, vai estudar Lagrange, vai estudar aquele historiador que escreveu aquele livro Teologia da Perfeição Cristã, o teólogo, perdão, Royo Marim, que é excelente, os escritos sobre o purgatório, o próprio Daniel Rupp, que era um historiador, mas também acreditava no purgatório, até o C.S. Lewis, que era anglicano, acreditava piamente na doutrina do purgatório. Então, meus amigos, e outra coisa, Tiago, eu fico doente quando eu vou em missa, missa pela ressurreição de fulano. A gente não reza pela ressurreição de ninguém, não. Todo mundo vai ressuscitar, bons e maus, justos e injustos. A gente reza pela purificação da alma das pessoas. É triste você ir a alguma santa missa e ser obrigado a escutar uma coisa dessa de sacerdote que lê Jacques Legoff e não lê o que a Santa Igreja ensina sobre o assunto. Esse é o primeiro ponto que eu já queria colocar de vez. Inclusive, assim, quem quiser aprofundar o assunto, Tiago, eu estou com uma coletânea de livro aqui, mas eu vou citar alguns. Então, gente, ó, O Homem e a Eternidade, Padre Reginaldo Garringon Lagrange, tá aí da editora Eclésia, vai valer a pena você ler. O que é o Purgatório, do professor Felipe Aquino, muito bom, é um resumo, mas é bom. O que são as indulgências, também do professor Felipe Aquino. Tem esse livrinho de Dom Bosco, Céu, Inferno, Purgatório, vale a pena vocês conhecerem e ler sobre o assunto. Tem... Você lê. Como é que é? O Céu, Purgatório e Infernos do Dom Bosco, em 2 horas você lê. Em 2 horas. Tem esse aqui do padre Frederico Ira Favre, muito bom, O Purgatório, e tem esse aqui sobre o pecado venial, também muito bom, que fala sobre o purgatório. Depois a gente cita mais livros. Mas vamos lá, queridos, direto no assunto. Para a gente entender o purgatório, Tiago, a primeira coisa que você vai ter que entender é que nós, católicos, acreditamos na imortalidade da alma. O ser humano é composto de corpo e de alma, e nós temos uma alma imortal. Por que falar isso aqui? Para destruir a doutrina adventista e testemunho de Jeová da dormição ou do aniquilacionismo, que crê que o ser humano não tem uma alma, o ser humano é uma alma, e que o ser humano morreu, acabou, e que ele vai dormir até Cristo voltar para ressuscitar. É a chamada doutrina do aniquilacionismo. Então, essa doutrina do aniquilacionismo, ela nega a imortalidade da alma e ela nega a eternidade do inferno. Para ela, o demônio será destruído, as almas serão destruídas e tudo acabou. E aí, como eu já falei na live anterior, mas aqui hoje eu vou aprofundar, primeiro ponto, essa linha aniquilacionista nos acusa que a nossa doutrina é uma doutrina pagã, enfiada no cristianismo através de Platão. Então, que Platão trouxe essa ideia de imortalidade da alma para o cristianismo. Gente, isso é uma tremenda mentira. Primeiro, Platão acreditava que a alma era incriada, que ela existia desde sempre, sem ter sido criada por Deus, e por isso que ela não morria. Então, essa ideia de Platão não tem nada a ver com a fé cristã, tá? Segundo, a galera que acusa a gente da imortalidade da alma, eles também esquecem que essa ideia do aniquilacionismo, da morte da alma, ela vem de Aristóteles, Epicureus e Estoico. Aristóteles, Epicureus, dizia que a alma morria e que após a morte ela simplesmente deixava de existir, que ela era aniquilada. Então, é a primeira acusação. Segundo, antes na Bíblia e na tradição da igreja, o único padre da história da igreja que defendeu essa ideia maluca, ele foi excomungado pelo segundo concílio de Constantinopla, que foi Arnóbio de Sica, lá no século IV. Foi o único historiador. E aí, no século XIX, o senhor Charles Taze Russe, fundador dos Testemunhos de Jeová, e a senhora Ellen Goldwhite e Guilherme Miller, fundador dos Adventistas do Sétimo Dia, trouxe essa doutrina da mortalidade de volta para o cristianismo. E isso infestou o cristianismo. Então vamos lá. Qual é a prova, Tiago, que a nossa alma é imortal? Vou mostrar pela Bíblia e depois vou mostrar nos pais da igreja que a alma é imortal. Então vamos lá. Primeiro, Hebreus, é o texto mais claro, capítulo 12, versículo 22. Eu queria até que você fosse anotando para o pessoal aí, tá? Hebreus 12, 22 e 23. Hebreus, capítulo 12, versículo 22 e 23. Vós, ao contrário, vos aproximaste da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo,
da Jerusalém celestial, das miríades de anjos, da assembleia festiva dos primeiros inscritos no livro do céu, de Deus, juiz universal, e das almas dos justos que chegaram à perfeição. Pronto, está claro. As almas dos justos estão diante de Deus no céu. Esse é o primeiro texto que deixa claríssimo que o corpo volta para a terra e que a alma que morre com Cristo vai reinar com Cristo. Depois, Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Quem está aí com o texto, Apocalipse 6, 9 e 10. Diz assim: quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados, mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que eram depositárias, e clamavam em alta voz, dizendo: até quando tu, que és o Senhor, santo e verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar nosso sangue contra os habitantes da terra? Veja, elas não estavam dormindo, elas estavam lá no céu, é as almas dos mártires, clamando a justiça divina pelo sangue delas derramado na terra. Está claro que a alma é imortal. Terceiro texto, eu queria que você notasse para eles aí. Filipenses, capítulo 1, versículo 21 ao 23. Filipenses 1, 21 ao 23. Paulo diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver no corpo é inútil para o meu trabalho, não sei então o que devo preferir. 23. Sinto-me impressionado dos dois lados. Por uma parte, desejaria desprender-me para estar com Cristo, o que seria imensamente melhor. Mas da outra parte, continuar a viver é necessário por causa de vós. Está claro o texto. Eu desejaria desprender-me para estar com Cristo. Após a sua morte, a alma desprende do corpo, ela abandona o corpo e vai para o julgamento, para diante de Cristo. Então está claro. Outro texto que eu vou citar e faço questão de ler, Tiago, é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo do 8 ao 10. Você pode anotar esse também para eles aí. 2 Coríntios 5, do 8 ao 10. Estamos, repito, cheios de confiança, preferindo ausentar-nos desse corpo para ir habitar junto do Senhor. E também que por isso, vivos ou mortos, nos esforçamos por agradar, porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. E ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Eu penso que mais claro do que isso é impossível, não tem como. Mas eu vou citar mais um, vou ler mais um, e aí eu vou citar só os outros, para o pessoal pegar depois. Atos 7, 54 ao 59. Vai falar a respeito do apedrejamento de Estevão. Ao ouvir tais palavras, eles bravejavam de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas cheio do Espírito Santo, Estevão fitou o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Eis que veio, disse ele, os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. O 59 diz: apedrejava Estevão, que orava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, recebe a minha alma. Ponto. Aqui, Tiago, eu só queria lembrar para as pessoas que a nossa fé diz que Jesus está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Nesse texto aqui, Estevão vê o céu e Jesus está de pé. O que os santos teólogos explicam? Que quando um justo morre nessa terra, Jesus se levanta para recebê-lo no céu. O corpo de Estevão voltou para a terra, mas a sua alma retornou para a glória. Então eu penso que esses aqui, biblicamente falando, está claro a imortalidade da alma. Claro, eu poderia citar para você, por exemplo, Tiago 2,26. O corpo sem alma é morto, como a fé sem obra é morta. Poderia citar Sabedoria 3:1. As almas dos justos estão nas mãos de Deus e nenhum tormento os tocará. Poderia citar Eclesiastes 12, versículo 7. O pó volta para a terra e o espírito retorna para Deus. Poderia citar Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Ponto. Poderia citar Lucas 16, 19, 31, quando Jesus conta a história do rico epulão de Lázaro, que Lázaro morre, é levado pelos anjos para o seio de Abraão, o rico morre e desce para o inferno. E aí mostra o diálogo do rico com Abraão, para dizer que a pessoa não está dormindo depois da morte. Ponto. Isso aqui é a Bíblia. Mas, se algum irmãozinho adventista resolver encher a paciência, Tiago,
e dizer que não é bem assim, as pessoas que... Tá, então vamos embora para a tradição da igreja. Primeiro, Santo Inácio da Antioquia, que morreu no ano 107, martirizado em Roma. A caminho do martírio, ele escreveu 7 cartas. Numa das cartas ele diz assim: se aproxima a hora do meu verdadeiro nascimento, que é o meu encontro com Cristo. Na igreja primitiva, a morte do cristão é celebrada o seu nascimento para o céu. Numa outra carta ele diz assim: eu agradeço a Deus pelas feras, que pelos dentes dos leões eu verei Deus. Ó, pelos dentes dos leões eu verei Deus. Na carta aos Romanos ele diz: dentro de mim há uma água viva que murmura, vem logo para a casa do Pai. Ó, vem logo para a casa do Pai. Estou citando um documento do ano 107, 5 anos depois da morte do evangelista João. Só lembrando que Santo Inácio de Antioquia foi aquela criança que Jesus impôs as mãos lá do Evangelho de Marcos, tá? Então ele é da era apostólica, ele conviveu com os apóstolos. Depois, posso citar para você, por exemplo, São Policarpo, que foi bispo de Esmirna, sagrado bispo pelo evangelista João. São Policarpo, na hora do julgamento, está naquele documento do martírio de Policarpo, diz assim: o procônsul já despreza as feras, eu te farei queimar no fogo, se não mudares de ideia. Policarpo respondeu: tu me ameaças com um fogo que queima por um momento, e pouco depois se apaga. Mas por que você ignora o fogo do julgamento futuro, que é um suplício eterno reservado para os ímpios? Percebe? O fogo do julgamento futuro, que é um suplício eterno. Então, na cabeça dos cristãos, o inferno é eterno. E foi Jesus que disse isso lá em Mateus 25, 41. Apartai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno. Então não é aniquilacionismo, não. A pessoa vai ficar eternamente nas penas do inferno. Aí ele continua: por sua perseverança, Policarpo triunfou sobre o iníquo magistrado, e assim foi cingido com a coroa da imortalidade, juntamente com os apóstolos e todos os justos. Ele agora está na alegria e glorifica a Deus Todo-Poderoso. Percebe? O início da tradição da igreja, todo mundo acreditava na imortalidade da alma, no tormento eterno e no céu imediatamente depois da morte. Depois, São Policarpo escreveu uma encíclica aos Filipenses, que nessa encíclica ele vai narrar a morte, o martírio de Santo Inácio, de São Zósimo e de Rufus. E ele diz assim: eles agora estão na presença do Senhor, porque na hora da morte eles sofreram e morreram por ele. Está lá na Epístola aos Filipenses de São Policarpo. Aí eu poderia dar para você a carta de Diogueto. Diogueto é uma carta escrita do ano 130. Ele diz assim: a alma imortal habita num tabernáculo mortal. Vou repetir: a alma imortal habita num tabernáculo mortal. Isso é a carta de Diogueto, do ano 130 da era cristã. Nessa mesma carta, que ele vai falar do julgamento, ele fala: as penas eternas do fogo eterno, preparado para os ímpios que lhes serão entregues no dia do julgamento. Ó, penas eternas do fogo eterno. Carta de Diogueto. E aí eu poderia citar, meu irmão, São Justino, vai dizer a mesma coisa, que a alma é imortal e que o fogo é eterno. Eu poderia citar, por exemplo, eu vou citar São Teófilo de Alexandria, diz a mesma coisa, que a alma é imortal, que ela vai direto para o céu ou para o inferno, que tem que morrer com Cristo. Poderia citar Orígenes, que no ano 254, que é claro sobre a imortalidade da alma. E eu poderia citar aqui, eu até vou pedir você depois, quem quiser, eu montei uma apostila, essa apostila aqui, Tiago, somente sobre os pais da igreja, sobre purgatório e imortalidade da alma e penas eternas. Se alguém quiser, a gente pode até mandar para as pessoas essa apostila depois. Poderia citar Santo Irineu de Lyon, também a mesma coisa. São Clemente de Alexandria, e São Clemente de Alexandria eu faço questão de citar. Ele diz assim, ó: todas as almas são imortais, mesmo as almas dos homens ímpios, para os quais seria melhor que elas não fossem mortais, pois punida com a vingança infinita do fogo inextinguível, elas não morrerão. É impossível para eles um período colocado à sua miséria de refrigério. Percebe? Eu estou citando São Clemente de Alexandria no ano 210 da era cristã, porque o único padre que pensou isso foi Arnaldo de Sica no ano 500. Então, estou mostrando isso para as pessoas. Eu poderia citar Tertuliano, São Gregório de Taumaturgo, São Cipriano de Cartago, Santo Hipólito de Roma, e eu quero citar mais um, Santo Atanásio, que foi o cara que mais combateu
o arianismo. Satanás dizia assim, ó, existe a diferença entre o corpo e a alma, pois se o nosso argumento provou, ela é distinta do corpo. Enquanto o corpo é mortal por natureza, a alma é imortal, porque não é como o corpo. Santo Atanásio. Então eu penso, Tiago, que isso aqui está à prova para todo mundo que está nos acompanhando, que nós temos uma alma que é imortal e a gente não pode mudar isso. E aqui eu queria citar também, Tiago, o catecismo, antes da gente mudar de assunto. O catecismo diz no número 366, a igreja ensina que cada alma espiritual é diretamente criada por Deus. Então não tem aquele negócio da pré-existência da alma, como Orígenes pensou lá no ano 254. Essa ideia da pré-existência da alma foi condenada também no Concílio de Constantinopla em 553, tá? Não é produzida pelo pai e pela mãe, e essa alma é imortal. Ela não morre quando a separação do corpo na hora da morte, e ela se unirá novamente ao corpo na ressurreição do último dia. Isso aqui está no parágrafo 366 do Catecismo. Quero citar também, Tiago, no Catecismo, o parágrafo 997, porque esse 997 aqui, para nós, ele vai ser importante, tá? O 997 diz assim, na morte, que é a separação da alma do corpo, o corpo do homem cai na corrupção, ao passo que a sua alma vai ao encontro de Deus, ficando à espera de ser novamente unida ao seu corpo glorificado na volta gloriosa de Cristo. Pronto. Poderia citar também o parágrafo 1005 do Catecismo, porque esse parágrafo aqui também, para nós, ele é muito importante. O 1005 vai dizer de maneira clara sobre esse assunto. Para ressuscitar com Cristo, é preciso morrer com Cristo. Tá? A morte, a alma é separada do corpo. Ela será reunida novamente ao seu corpo no dia da ressurreição dos mortos. E o parágrafo 1022, eu vou falar agora, vai falar do juiz particular, diz assim, ó, cada homem recebe em sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da morte, num juízo particular que coloca a sua vida em relação à vida de Cristo, seja através de uma purificação, seja para entrar de imediato na verdade do céu, ou seja-se para condenar imediatamente para sempre. Então, essa aqui é a base da doutrina católica para a imortalidade da alma. Ponto. O pessoal entendeu isso aqui, já pode dizer um aleluia bem forte aí abaixo, tá? Poderíamos um dia fazer uma live sobre isso, mas para responder as acusações, mas não dá tempo. Número 2. Após a morte, Tiago, a igreja crê que haverá 2 julgamentos, meu irmão, tá? O julgamento particular e o julgamento final. Isso aqui eu preciso explicar direitinho para as pessoas, pelo amor de Deus, tá? Aonde está o julgamento particular na Bíblia? Vou lembrar para vocês 3 e vou pegar só 2 versículos. Número 1, a passagem do rico e Lázaro. Está bem claro. Lucas 16, 19, 31. A palavra diz que o rico morre, vai para o inferno, que o pobre morre, Lázaro morre e é recolhido pelos anjos e levado ao seio de Abraão. Claro, o seio de Abraão aí é uma linguagem figurada, que nós sabemos que as portas do céu só é aberta para os justos na ascensão de Cristo. Quando Cristo sobe ao céu, ele ascende, ele abre as portas do céu e ele pega os justos que havia precedido e introduz eles no céu. Aí a gente teria que dar uma aula sobre a descida de Cristo, a mansão dos mortos. Só estou pincelando isso aqui para as pessoas entenderem, né? Que é a ascensão de Cristo que abre as portas do céu para cada um de nós. Mas eu vou citar, Tiago, 3 versículos bíblicos sobre o juiz particular. O primeiro está em Hebreus, eu quero que você anota para eles aí, capítulo 9, versículo 27. Hebreus 9, 27. Diz assim, como está determinado aos homens que morra uma só vez, e logo em seguida vem o julgamento. Veja, Hebreus 9, 27. Não está dizendo que você vai morrer, vai dormir, e quando Cristo voltar, você será julgado. Não. Imediatamente após a sua morte, você vai para o juízo particular, para o julgamento. Hebreus 9, 27. Outro texto claro sobre o juízo particular, eu quero que você anota para eles, é Apocalipse 14, versículo 13. Apocalipse 14, 13. Pode anotar para eles aí também. Diz assim, Apocalipse 14, 13. Eu ouvi uma voz no céu que dizia, escreve, felizes os mortos que doravante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descanse de seus trabalhos, pois as suas obras o seguem.
Suas obras seguem para onde? Para a sepultura? Ah, claro que não. Para o julgamento. Felizes os mortos que morrem no Senhor, porque as suas obras o seguem. Elas seguem para onde? Para ser julgado. Romanos 2,6, nós seremos julgados segundo as nossas obras. O terceiro texto claro sobre o juízo particular após a morte está lá em 2 Coríntios 5, versículo 10. Você pode anotar para eles aí, 2 Coríntios 5, versículo 10. Eu já li, mas eu vou ler de novo. Diz assim: porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali, cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Ponto. O nome disso aqui, Tiago, é juízo particular. Eu queria que as pessoas entendessem isso. Que vai acontecer imediatamente depois da nossa morte. Depois eu vou explicar direitinho o que acontece no juízo particular. Tá. E o que é o juízo final? O juízo final vai acontecer na volta gloriosa de Cristo, na sua parousia, na sua segunda vinda gloriosa. Tá? Aqui não tem nada a ver com a doutrina do arrebatamento protestante, porque aqui um dia a gente pode fazer uma live, essa doutrina tem apenas 200 anos, criada pelo pastor John, não sei das quantas, na Inglaterra, que não tem nada a ver com o ensino católico. Eu sei que tem muito católico que usa, arrebatamento, tem nada a ver. Essa doutrina é uma doutrina protestante, tem menos de 200 anos, tá? Will, só não te cortando, mas católico, bom católico de verdade, não fica vendo canal protestante que fica falando de arrebatamento e não sei o quê. Ou você é católico, ou você não é. Para de ver essas porcarias, porque isso aí só fica colocando minhoca na sua cabeça. Sim, infelizmente tem muito católico fazendo isso, infelizmente. Tá. O que é o juízo final? Então ele vai acontecer na volta gloriosa de Cristo. Cristo vai voltar. E aí a igreja é clara. Eu vou citar a Bíblia para vocês. O que vai haver no juízo final? Primeiro, Tiago, vai acontecer a ressurreição dos mortos. Agora presta atenção. A alma das pessoas que estão no céu, elas voltarão ao seu corpo e subirá corpo e alma glorioso para o céu. As almas que estiveram no inferno, elas também ressuscitarão e descerão corpo e alma para o inferno. Olha a gravidade disso. Então, a pessoa que já está hoje sentada no colo do cramunhão, além da alma hoje estar tostando no colo do cramunhão, na volta de Cristo vai ressuscitar, e aí vai ser corpo e alma glorificado no colo do cão. Isso é doutrina da Igreja Católica. Eu vou mostrar isso aqui no Catecismo, e depois eu vou mostrar na Bíblia, para o pessoal entender. Ó, parágrafo 998 do Catecismo, Tiago, diz assim: quem ressuscitará? Todos os homens que morreram. Os que tiverem feito bem sairão para a ressurreição da vida eterna, e os que praticarem o mal ressuscitarão para serem condenados. Isso é doutrina da Igreja Católica. Depois, quando a Igreja Católica vai falar do juízo final, eu faço questão de pegar o parágrafo para as pessoas, olha, a ressurreição de todos os mortos, dos justos e dos injustos, antecederá o juízo final. Esse juízo final, parágrafo 1040 e 1038, acontecerá por ocasião da volta gloriosa de Cristo. Aí o catecismo diz assim: os que fizerem o bem sairão do sepulcro, ressuscitarão para a ressurreição da vida eterna, e os que praticarem o mal ressuscitarão para serem condenados eternamente. Essa é a doutrina da Igreja Católica. Um parágrafo aqui, Tiago, antes de eu mostrar na Bíblia. Eu não sei porque não se ensina mais essas coisas dentro da igreja, nas nossas catequeses. Fica enchendo linguiça, falando um monte de porcaria e não fala as coisas como deveria ser falado. Não tem mistério nenhum nesse ensinamento da igreja aqui, tá? Então tá bom. Vamos para a Bíblia, Tiago, para ver aonde está escrito que vai ressuscitar todo mundo. Vamos lá. Você pode anotar para eles aí. Primeiro texto, Atos, capítulo 24. Eu faço questão de pegar esse aqui, porque ele está claro, tá? Atos 24, versículo 15. Anota para eles aí. Diz assim: tenho esperança em Deus, como também eles esperam, de que há de haver a ressurreição dos justos e dos pecadores. Percebe? Há de haver a ressurreição dos justos e dos pecadores. Todos irão ressuscitar. Quem está no céu, a alma volta ao corpo e subirá corpo e alma glorioso para o céu. Quem está no inferno também ressuscitará e descerá corpo e alma para o inferno. Outro texto claro,
É João capítulo 5, você pode anotar para o pessoal aí, eu faço questão de pegar esse texto também. João 5, versículo 28 e 29. João 5, 28 e 29. Você pode escrever para quem quiser anotar e pegar. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham no sepulcro sairão ao som de sua voz. Os que praticaram o bem irão ressuscitar para a vida eterna, e os que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. Pronto, meu irmão. Claro, eu poderia citar aqui Daniel 12, versículo 1, diz a mesma coisa. Eu poderia citar Filipenses 3:20, nós somos cidadãos do céu, de lá esperamos a volta gloriosa de Cristo, que transformará nosso mísero corpo semelhante ao seu corpo glorioso. Poderia citar a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, todinha, quem quiser ler, leia. Capítulo 15, a primeira carta aos Coríntios é só sobre a ressurreição. Inclusive, Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, 51, né? Paulo diz assim, que na hora da vinda de Jesus, nós que estivermos vivos, num abrir e fechar de olhos, ressuscitaremos de maneira incorruptível, que morre o que é corruptível e nasce o que é incorruptível, e que nós seremos levados com Cristo. Então, essa é a fé da Igreja Católica. Ponto. Então, as pessoas entenderam que a alma é imortal, que nós temos um juiz particular e que nós temos um juiz final. Cabeção está dando uma aula de escatologia bem enxugada para vocês entenderem aí como é que é a coisa, tá? Aí, Tiago, para a gente entender o purgatório, nós vamos ter que entender uma terceira coisa, que é a diferença de pecado mortal e pecado venial. Quando as pessoas entenderem isso aqui, o que é pecado mortal, o que é pecado venial, aí vai ficar mais fácil eu aprofundar o tema do purgatório. Então, tá bom. Onde a Bíblia fala que existe a diferença dos pecados? Está lá na primeira carta de João, eu quero que você mande o povo pegar aí, primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 16 e 17. 1 João, capítulo 5, versículo 16 e 17. São João diz assim, se alguém vê o seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, reze, e Deus lhe dará a vida. Isso para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado que é para a morte, não digo que se reze por esse. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não conduz à morte. Então, Tiago, aqui entra o ponto principal, tá? O que é pecado mortal? O que é pecado venial? Vamos lá. Pecado mortal, ele tem que ter três características. Matéria grave, ou seja, ele ofende os 10 mandamentos. Pleno conhecimento, a pessoa sabe disso. E pleno consentimento. Ela consente de maneira deliberada, livremente praticar isso. Se a pessoa morre num pecado desse aqui sem arrependimento, ela desce imediatamente para o inferno. Senhores seminaristas, senhores padres, vai me assistir, não me xinga não. Isso é parágrafo 1035 do Catecismo. Diz de maneira clara, as almas dos que morrem em estado de pecado mortal desce imediatamente depois da morte para o inferno, onde sofre as penas do inferno, fogo eterno. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1861, diz que o pecado mortal priva o homem da graça, mata a caridade no coração, separa ele de Deus, e se esse estado não for recuperado perante o arrependimento, causa morte eterna no inferno, já que a nossa liberdade pode fazer escolha para sempre sem regresso. A vantagem tem uma cabeça de cearense bem grande, que você decora com facilidade, aleluia. Então, isso aqui é doutrina da Igreja Católica. Então, Tiago, é bom dizer, qualquer pecado mortal, basta um. Dom Bosco dizia, pecado mortal é renunciar, ser filho de Deus para ser escravo de Satanás. Um pecado mortal sem arrependimento conduz a alma direto para a condenação eterna. Tá? Pecado mortal é um ódio contra Deus. Pecado mortal é eu dizer para Jesus, o Senhor morreu na cruz, o Senhor quis, eu não pedi, bem feito, Senhor, a vida é minha, faço dela o que eu quiser e eu peco mesmo. Pronto, isso é pecado mortal. Aí tá. O que é um pecado venial? Pecado venial, ele também vai ter três características. Primeiro, ele não ofende a lei de Deus em matéria grave, ofende em matéria leve. Uma pequena impaciência, uma palavra mal falada, uma mentira simples que não fere a justiça e a caridade, é pecado venial, é um exemplo. A segunda coisa que é pecado venial é o pecado mortal que eu pratico sem saber que ele é mortal. Eu vou te dar um exemplo, Tiago. Eu rodo esse Brasil inteiro pregando.
Eu estou cansado de pregar enquanto de jovem, que você, quando você fala sobre castidade, tem meninos transando, namorado e namorada, que é pecado mortal, e fala comigo, Deus, mas ninguém nunca me falou. E eu procurei o padre e falou, não, se você ama ela e ela te ama, vocês podem transar à vontade. Se aquele menino morresse assim, para ele, o pecado era venial. Por quê? Ele não sabia. Quando procurou um padre, o padre disse, não, meu filho, se você se ama, pode ficar à vontade. O amor que é só love, só love, só love, só love. Agora, o padre que mandou isso aí é pecado mortal, ele ia para o inferno. Agora, o menino não, porque ele não sabia. Se eu te contar os casos que eu já peguei sobre isso, tu não acredita. Tá cheio disso na igreja. Então, todo pecado mortal cometido sem que eu saiba que ele é mortal, eu diminuo, porque eu não tinha pleno conhecimento, então ele cai para venial. A terceira característica do pecado venial é o pecado mortal cometido de maneira obrigatória. Alguém te obrigou a fazer uma coisa. Por exemplo, eu já atendi caso assim. Aquela menina tinha 12 para 13 anos, ela engravidou e os pais dela obrigou ela a fazer o aborto. Ela foi obrigada. Então, para os pais, para o médico, para a enfermeira, é pecado mortal. Para aquela menina, nem tanto. Por quê? Ela era criança ainda, ela estava grávida e ela foi obrigada a fazer. Percebe? Então, qualquer pecado mortal que a pessoa é obrigada, ele vai diminuir a pena para venial. Então, tá. Se a pessoa morreu separada de Deus, ela se condena eternamente. Agora, se ela morreu em pecado venial, ela iria se condenar eternamente? Não. Mas ela também não entraria no céu. E aqui vamos embora chegar no ponto principal. Primeiro, Tiago, Mateus 5,8. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Dificilmente alguém sairá desse mundo puro de coração 100%. Mateus 5,48. Sede perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. Dificilmente nós sairemos desse mundo perfeito. Hebreus 12,14. Sem santidade ninguém pode ver o Senhor. Só entra no céu quem é santo. 4. Apocalipse 21, 27 e Isaías 35, versículo 8. Diz que ninguém entra na cidade celestial de maneira impura, só entra o puro, nada de impuro entrará lá. Aqui vem o ponto principal. As pessoas que estão nos assistindo, eu peço a vocês que acompanhem a live que eu fiz aqui com o Tiago sobre os 5 solas da Reforma Protestante. Se não acompanhou essa live, pelo amor de Deus, vai lá e acompanha. Por quê? Tiago, é difícil falar isso com protestante, mas o problema do protestantismo negar o purgatório é a doutrina da justificação de Lutero, que é a sola fide e a sola gratia. Eu vou explicar. O protestantismo nega a santidade. Deixa eu explicar isso às pessoas. Para Lutero, Deus declara o homem justo, mesmo o homem sendo pecador. Na cabeça de Lutero, Deus cobre você com o manto de Cristo. Então, é uma justiça imputada. Deus imputa a justiça em você, cobre você, você continua pecando, 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 mas Deus enxerga você com o manto de Cristo sobre você. Olha a cabeça diante de Lutero, entendeu? Então, para nós católicos, a justiça não é imputada, a justiça é infusa. O que é infusa? Deus toca o homem e não cobre, Deus transforma o homem. Quem está em Cristo é uma nova criatura. O homem é transformado pelo mérito de Cristo. E Deus concede a justiça ao homem. Estive preso, fosse me visitar. Estava nu, você me vestiu. Estava com fome, você me deu de comer. Então o homem salvo pela graça, ele pratica as obras da graça. Aí deixa eu tentar lembrar as pessoas aqui uma coisa interessante, Thiago. É o que eu falei naquela época, é lembrar de Pelágio e de Lutero. Né? Para Pelágio não havia pecado original. O pecado de Adão e Eva foi apenas um mau exemplo. Então o homem ele consegue se salvar sem a graça de Deus. Para Lutero, o pecado original destruiu o homem. O homem é mau por si só. Então, como o pecado original destruiu o homem, para Lutero, a própria concupiscência já é o pecado original. E é uma loucura uma coisa dessa. Qual é a fé católica? O pecado original não destruiu a natureza humana, ele manchou a natureza humana. A natureza humana foi manchada pelo pecado original. Ponto. Aí o que a igreja te diz? Que aí, diferente de Lutero, que foi para um lado, e Pelágio foi para o outro, a doutrina correta está no equilíbrio das duas coisas. É nenhum e nem outro. Então o pecado original ele manchou a nossa natureza. O que acontece? Então Cristo vem, salva o homem,
Mas diferente do que o Lutero peça, o protestante usa muito a palavra, né? Revestir, cobrir. Nós católicos vamos usar renovar, transformar, porque Cristo transforma o homem de maneira interior também. Então, na cabeça de Lutero, Cristo te cobre, aí vem aquele ditado, né? Peque, 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 creia, creia, creia. Então, você pode continuar pecando à vontade, mas como você crê em Cristo, Cristo cobre você com a graça e a justiça é imputada em você. Percebe? Então, logo para Lutero, não existe santidade. O homem não consegue ser santo. O homem vai continuar sempre, sempre, sempre pecador, mas é coberto, e nós católicos não. Para nós católicos, aí o catecismo diz lá no número 1010, eu vou explicar isso depois aqui, Tiago, uma próxima vez, o que é mérito condigno, o que é mérito estrito. Em matéria de mérito estrito, o 2007, o catecismo diz que o homem não pode nada, que toda graça é obra de Deus. Tanto que o catecismo fala que é obra da graça o homem acolher a graça. Agora, Deus quis que o homem participasse da sua obra da graça. E o homem salvo pela graça pode fazer obras boas pela graça divina. É aí está a doutrina do mérito. Por isso que Jesus vai dizer, né? Quando for orares, entra para o teu quarto, fecha a tua porta, e teu pai que vê no silêncio te dará recompensa. O que é recompensa? Mérito. Quando fizeres esmola, que a tua mão direita não sabe o que faz a mão esquerda, e o teu pai te dará recompensa, mérito. Então, o homem salvo pela graça, ele pode fazer as obras da graça e ter mérito, mas o mérito também é graça de Cristo que age através do homem. E Lutero não entendia isso. Para Lutero, o homem é apenas coberto, o homem não é capaz de ser santo pela graça de Deus. Você entendeu agora? Então, aí que está o problema. Então, o Lutero nega a santidade. Claro que a gente poderia aprofundar isso aqui, pegar a teologia luterana e explicar tintim por tintim, não compete a nós fazer isso. A mesma coisa, Tiago, é a questão da fé, do sola fidei, para negar as obras. Entendeu? Não, o homem é salvo exclusivamente pela fé. Mentira. A fé sem obra é morta. Tiago 2,14. Romanos 2,6. Deus dará a cada um segundo as suas obras. Versículo 7. A vida eterna para aqueles que praticarem o bem. Versículo 8. A condenação eterna para os ímpios que praticarem o mal. Está em Romanos 2, 6, 7 e 8, pelo amor de Deus. Não se pode misturar uma coisa com a outra, entendeu? O homem salvo, claro, eu creio em Cristo, mas essa fé que eu faço me crer, ela me leva a praticar a caridade. Gálatas 5, versículo 6. A fé opera pela caridade. Está claro na palavra de Deus. Aí eu acho que eu vou relembrar para você aquela explicação que eu dei, que fé e obra é igual você vai construir uma casa. Quando você vai começar, o alicerce é o principal. Quando você vai terminar, o acabamento é essencial. Então, se você fazer uma casa com alicerce mal feito, ela desaba. Mas se você levantar uma casa com alicerce perfeito, não dá acabamento, ninguém quer. Então, o que é fé e obra? Fé e obra é alicerce e acabamento. Os dois têm que caminhar juntos. Fé e obra é o coração e o sangue. O sangue precisa do coração, mas o coração também precisa do sangue. Os dois estão de mão dada e não se separam uma coisa da outra. Eu acho que o povo deve estar entendendo direitinho a explicação do que eu estou colocando. Quem não entendeu, você retorna lá na questão das 5 solas da Reforma Protestante, está bem explicado isso lá. Então vamos lá. Aqui é um ponto principal, Tiago. Aí eu preciso dizer isso para as pessoas. Por que existe o purgatório? Porque dificilmente alguém sairá desse mundo 100% santo. E aqui, assim, eu vou ter que dar uma explicação bem humana, eu até anotei isso aqui para ajudar as pessoas que estão nos acompanhando. Primeiro, certamente você conhece pessoas que têm um coração extremamente bom. Uma Madre Teresa de Calcutá, uma irmã Dulce da vida, pessoas que viveram nesse mundo apaixonadas por Deus e pelo próximo. Certamente você conhece pessoas com o coração inteiramente desgraçado. Um Hitler da vida, um Stalin da vida, um Fidel Castro da vida, um Maduro da vida, um cara da Nicarágua, lá como é que chama aquela que adianta, um Daniel Ortega da vida, um Che Guevara da vida, pessoas que o coração estava empedernido pelo mal. Agora, claro, a pessoa que morreu com esse coração apaixonado por Cristo, apaixonado pelo irmão, que se encantou com Deus, é santo, é céu. Uma pessoa que fechou o coração para Cristo, que se renegou a misericórdia de Cristo, é inferno. Mas você conhece pessoas como eu e você, como a maioria de todo mundo está me vendo. É o coração medíocre. O que é o coração medíocre? Ora a gente ama a Deus, ora a gente deixa de amar. Ora a gente perdoa o próximo, ora a gente dá vontade de mandar ele para o quinto dos infernos. Ora você faz o bem, ora você dá vontade de... Você entendeu? Somos nós.
Então, ou seja, nós estamos em luta pela santidade, mas ainda tem essa inclinação para o mal dentro de nós. E se nós morrêssemos agora, o que acontece? O que eu não consegui purificar nessa terra, eu terei um fogo corretor, eu vou explicar isso, para me purificar após a morte. Porque quando eu vou para diante de Deus, na justiça divina, não vai passar nada debaixo do pano. Então, nada impuro entrará no céu, só entra lá o que é puro. Ou haveria um purgatório, ou a maioria de nós seríamos condenados ao inferno. Porque Santa Teresa dizia, e Santa Teresa tinha as visões, né, das almas quando morria, para onde que elas iam. E toda a história de Santa Teresa, ela só lembra de 3 almas que ela viu, que morreu, que foi direto para o céu. Todas as pessoas que morreram na época dela, que se salvaram, passaram pelo purgatório, porque ela tinha de Deus a visão de ver as almas que morriam. Então, claro, é uma revelação particular, mas eu estou mostrando isso, que dificilmente nós sairemos desse mundo 100% santos. Então, Tiago, com essas... chegar na 7ª morada. Simples. Simplesmente isso. Então, o que acontece? Agora vem a explicação direta do purgatório. Eu fiz toda essa introdução para chegar aqui no ponto principal, tá? Então, assim, quais são as acusações protestantes? Número 1, a palavra purgatório não aparece na Bíblia. É a primeira coisa que eles dizem. Tá bom, mas a palavra Santíssima Trindade também não aparece na Bíblia. E, no entanto, 90% dos protestantes acreditam na Trindade. E, embora quem desenvolveu o dogma da Santíssima Trindade foi a Igreja Católica, que gastou 4 concílios para fazer isso. Nicéia, 325, Constantinopla, 381, Calcedônia, 451, Éfeso, 431. Demorou 4 concílios para definir de maneira firme o dogma da Santíssima Trindade. E, no entanto, a maioria dos protestantes acredita. Mas onde é que tem a palavra Santíssima Trindade na Bíblia? Não tem. Aparece Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus 28, 19. Mas não aparece a palavra Trindade. Entendeu? Tanto que os testemunhos de Jeová negam isso aí com unhas e dentes até o cuspe. Então, veja bem. Segunda coisa. Aonde está escrito na Bíblia quais são os livros que são inspirados? Na Bíblia protestante é 66. Na nossa é 73. Mas não diz lá que esse livro aqui é inspirado, que esse livro aqui não é. E, no entanto, eles acreditam. Não, esse livro aqui é inspirado, mas tá bom. Onde é que está escrito que ele é inspirado? Não tem. Inclusive, é bom que os nossos irmãos protestantes vão ver essa live. Eu falei isso numa live que eu fiz com você, que eu não leio a Bíblia para ser católico. Eu sou católico para ler a Bíblia. Por quê? Porque quem escolheu os livros inspirados da Bíblia foi a Igreja Católica, lá no Concílio de Cartago, em 393. São Jerônimo e o Papa Damaso. Só para vocês terem uma ideia, Tiago, eu sempre falo isso para as pessoas, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Onde é que está escrito que foi Marcos que escreveu o evangelho? Não tem. Onde é que está escrito que foi Mateus? Não tem o nome dele. Que foi Lucas? Não tem. Quem disse isso? Foi a igreja. A igreja que disse que Mateus escreveu o evangelho. Não tem o nome de Mateus lá, não, é? A igreja que disse que foi Marcos, mas não tem o nome de Marcos lá. A igreja fala que foi Lucas, mas não está lá no evangelho. Eu, Lucas, estou escrevendo esse evangelho. Não tem. Quem decidiu isso foi a igreja. Porque a igreja, 1 Timóteo 3,15, ela é a coluna e sustentáculo da verdade. Ela é guiada pelo Espírito Santo. Então, até isso aí, como diz o meu amigo Padre Roger Luiz, durma com essa, irmão protestante. Durma com essa, tá? Então, assim, é a primeira acusação. A segunda, também pensamento católico. Essa doutrina é da Idade Média. Mentira. Embora a palavra purgatório, ela apareça a primeira vez no Concílio de Leão, mas eu vou te dar um exemplo. Como chama a sua menina? Cecília. Tá bom. A sua menina, antes de chamar Cecília, ela já existia. Sim ou não? Sim. Você colocou o nome dela de Cecília, depois você descobriu que ela era uma mulher, correto? Sim. A mesma coisa é o purgatório, meu querido. Antes de haver a palavra, já existia. Tá? E aí, qual é o problema? Aí fica essas acusações de padre da TL e também de protestante, lendo Jacques Legoff e colocando uma asneira dessa. Mas eu vou mostrar depois que não tem nada a ver com a Idade Média. Que lá atrás já tinha a doutrina do purgatório, inclusive na própria Bíblia, tá? Terceira coisa, essa doutrina se baseia em livro apócrifo. Porque os protestantes, para negar o livro dos Macabeus, Tiago, depois um dia, se você quiser, vamos fazer uma live aqui sobre os 7 livros deuterocanônicos que não tem na Bíblia protestante. Eu vou responder todas as acusações dos protestantes para poder mostrar isso. É mentira que o livro dos Macabeus não é inspirado. Como que eu sei que é mentira? Porque quando a igreja definiu o cânon da Bíblia, lá no Concílio de Cartago, já tinha um livro de Macabeus.
Eu li em vários sites protestantes que a igreja colocou esse livro no Concílio de Trento. Mentira. A igreja não colocou livro. Lutero tirou os livros da Bíblia. E os irmãos protestantes precisam saber que Lutero chamava a carta de São Tiago de epístola de palha, porque ela dizia que a fé sem obra é morta. Então, durma com essa mais uma vez, tá bom? E outra coisa, não, mas esse livro não é citado no Novo Testamento. Mentira. Hebreus 11:35. O autor da carta aos Hebreus cita 1 Macabeus, capítulo 7. O livro de Macabeus é citado no Novo Testamento. É só para dar uma pareada no negócio aí, tá bom? Mas também eu vou mostrar nos evangelhos que Jesus falou do purgatório nos evangelhos, tá? Aí eles continuam dizendo, né? Não existe oração pelos mortos no Novo Testamento. Existe. Vou mostrar para você no Novo Testamento que existe oração pelos mortos. E vem a acusação mais grave, Tiago. O purgatório anula a redenção de Jesus. Mentira. E eu vou explicar por que mentira. Olha para mim, todos vocês que estão aí, presta atenção, pelo amor de Deus. Purgatório não é lugar de salvação. Se você reza pelos mortos ser salvo, pode parar. Imediatamente, na hora da morte, assim que a pessoa vai para o juízo particular, ela está salva eternamente ou condenada eternamente. Purgatório não é lugar de salvação, não é jeitinho brasileiro para entrar no céu, não é lugar de arrependimento, ninguém se arrepende após a morte. Está aqui no parágrafo 393 do Catecismo. Não há arrependimento do diabo depois da queda, como não há arrependimento do homem após a morte. Purgatório é o lugar das pessoas que morreram com Cristo, que estão com Cristo, já estão salvas, mas não atingiram a santidade necessária para ver Cristo. E aí, Tiago, deixa eu dar uma explicação, porque a cabeça minha aqui pensou numa coisa agora. Você vai lembrar. Você lembra da parábola do filho pródigo na Bíblia? Sim. Lembra. Eu vou te mostrar o purgatório na parábola do filho pródigo de maneira tranquila. Quer ver pra você ver? Quando o menino sai da casa do pai, ele vai para o mundo, ele acaba com toda a herança, certo? Ele vai parar no chiqueiro, para cuidar do quê? Você lembra? Do porco. Você deve de concordar comigo que porco fede pra cacete, e que no chiqueiro tem muita lama, sim ou não? Sim. Quando aquele filho da mãe se arrepende, diz que ele cai em si, ele retorna para a casa do pai. A palavra diz que ao longe o pai o avistou. Isso aí é a dinâmica da misericórdia. O pai estava esperando o filho voltar. O pai sai correndo ao encontro do filho. Salvação. Porque na nossa fé não é o homem que busca a Deus, é Deus que vem buscar o homem. Terceiro, o pai o encontra e abraça e beija. O beijo é no pescoço. O pai está perdoando o filho. A mão direita é o senhorio de Jesus. A mão esquerda é o Espírito Santo. Tem todo um significado nisso aí, mas tem um detalhe. O pai preparou para o menino uma roupa nova e fez uma festa. Uma festa, correto? Beleza. Sim. Agora presta atenção. O menino estava vindo de onde? Você lembra? Do chiqueiro. O que tem no chiqueiro? Porco, que fede pra cacete. Sim ou não? Então, sim, para vestir a roupa nova e entrar na festa, o menino tinha que fazer o quê, Tiago? Tomar um banho. O que é purgatório? É o banho que você toma para vestir uma roupa nova, para entrar na festa eterna que o Pai preparou para você no céu. Se você saiu do chiqueiro, aleluia, mas ainda tem uma sujeira, um fedor aqui da lama do porco, quando você chegar diante do Pai para entrar na festa, o Pai tem uma roupa nova para te dar. Você não é bobo de vestir uma roupa nova estando sujo. Você vai querer tomar um banho para entrar definitivamente na festa. Então, meu irmão, o que é o purgatório? É o banho que você toma para receber a veste nova, para entrar definitivamente na festa que o Pai preparou para você no céu. Acho que só isso aqui eu poderia fechar a live e ir embora. Porque ninguém vai querer entrar no céu sujo. Não tem lógica. Então tá. Mas vamos para a palavra de Deus, meu irmão. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Primeiro texto do purgatório na palavra, Tiago, que está muito claro, é a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Se você tiver com a Bíblia aí, eu até peço para vocês anotar para eles, quem tem dificuldade de encontrar, né? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo do 12 ao 15. 1 Coríntios 3, do 12 ao 15, tá? O texto diz assim: agora, se alguém edifica sobre esse fundamento com ouro, ou com prata, ou com pedra preciosa, com madeira, ou feno, ou com palha, a obra de cada um aparecerá.
O dia do julgamento irá demonstrá-lo. Será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Agora olha o versículo 15, Tiago. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, porém, passando de alguma maneira através do fogo. Mais claro que isso é impossível. Ele será salvo passando de alguma maneira através do fogo. Eu vou explicar. Se nós edificarmos a nossa vida, gente, com ouro e prata, que são metais preciosos, santidade, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, nós vamos contemplar o Pai. Mas a maioria de nós, ao menos eu e a maioria de nós que estamos aqui, a gente edifica a nossa vida sobre madeira, sobre palha, sobre feno, porque a gente é medíocre. A gente não ama a Deus como deveria amar. A gente não ama o próximo como Deus quereria que a gente ama, Tiago. A realidade é essa. E aí a gente tem que entender isso. Eu até notei uma frase aqui que é uma realidade. E a gente tem que entender isso, quando se fala de amor, você entende o quanto você é amado e quanto você não ama. E aí, quando nós não amamos a Deus 100% e não amamos o próximo, é madeira, palha e feno. E o que vai acontecer? Nós seremos salvos passando pelo fogo. O texto está claro sobre o purgatório. Claríssimo. Depois eu vou voltar aqui, Tiago, com a tradição da igreja, mostrando que os pais da igreja ensinavam sobre o assunto, o que Orígenes escreveu sobre isso, Tertuliano escreveu sobre isso, São Cirilo de Jerusalém escreveu sobre isso, as catequeses mistagógicas têm sobre isso, Santo Agostinho, São Basílio, Santo Epifânio e até São Gregório, lá no ano 593. Eu ainda vou terminar a live falando sobre os santos doutores da igreja, mas eu só estou mostrando para as pessoas que está claro que alguns se salvará passando através do fogo. Eu penso que aqui está claro. Alguém tem alguma pergunta aí, Tiago, no questionamento? Tinha um aqui, mas eu acredito que a gente pode abrir no final para as perguntas, né? Acho que é melhor, beleza, né? É melhor. No final a gente abre, então, tá? Outro texto claro, Tiago, a respeito do purgatório, está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 25 e versículo 26. Você pode anotar para eles aí. Mateus, capítulo 5, versículo 5 ao 20, perdão, capítulo 5, versículo 25 e 26. Diz assim: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro e seja colocado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás antes de ter pago o último centavo. Cara, São Tomás de Aquino, ele debruçou nesse texto. E São Tomás é claro. São Tomás diz assim: pelas almas que estão no céu, a gente não reza. Porque já não precisa de oração, já estão na glória. Pelas que estão no inferno, não adianta rezar. Elas já estão condenadas. Então, para quem a igreja reza? Por aqueles que estão nessa prisão, pagando até o último centavo. Qual é o nome dessa prisão? Purgatório. Porque o céu não é uma prisão, o céu é uma morada. O inferno é uma prisão que você nunca mais vai sair. Jesus está dizendo que a pessoa vai sair depois de pagar o último centavo. Então, essa prisão aqui é o purgatório. Toda a tradição da igreja, desde Tertuliano, no ano 220, enxergou este versículo como purgatório. Em outras palavras, numa linguagem bem humana, se você brigou com alguém, discutiu, está magoado, e vocês não se falam mais, entre em acordo com essa pessoa, reconcilia com ela antes de você ir para o julgamento. Para não conceder que o ministro, que é o anjo, te entregue ao juiz, e o juiz te coloque aonde? Na prisão. E você não vai sair de lá até você pagar o último centavo. O nome disso é purgatório, tá? Outro texto claro, Tiago, aqui eu tenho que pegar porque a explicação não é minha, a explicação é de São Gregório Magno, lá no ano 593, naquele livro chamado Diálogo, que ele escreveu, muito bom, que é de Mateus 12, tá? Versículo 32. Mateus 12, 32. O texto diz assim, ó, no versículo 31, Jesus fala: por isso eu vos digo, todo pecado, toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão nem nesse mundo e nem no mundo vindouro. Tá. São Gregório Magno, nessa encíclica, nesse documento chamado Diálogo, ele coloca assim:
Baseado nesse texto, nós cremos que existe um fogo purificador para as faltas leves no mundo vindouro, visto que quem blasfema contra o Espírito Santo não é perdoado nem nesse e nem no outro, logo, quem tem faltas leves pode ser purificada no outro mundo. Esse texto de São Gregório Magno foi escrito no ano 593 da era cristã, explicando esse texto, dizendo que poderia ter faltas purificadas no outro mundo, tá? Só estou citando isso aqui porque em 593 Lutero fez a reforma em 1517, então quase 1000 anos antes de Lutero, um papa já tinha escrito sobre o purgatório. Então, os senhores sacerdotes aí que andam citando Jacques Legor, me ajuda aí, pelo amor de Deus, né? Tem dó de mim. Outro texto claro, Lucas capítulo 12, Tiago. E Lucas 12, rapaz, tem uma explicação excelente sobre o purgatório que pouca gente cita na história da igreja. Lucas 12, a partir do versículo 42, tá? Diz assim, ó, eu vou ler que é bem simples de explicar. O Senhor replicou, falando para Pedro, né? Qual é o administrador, nesse caso, as pessoas da própria igreja, sacerdotes, bispos e religiosos, tá? Sábio e fiel, que o Senhor restabelecerá sobre os seus operários para lhe dar o seu tempo à medida do trigo. Feliz daquele servo que o Senhor o achar procedendo assim quando vier. Em verdade vos digo, lhe confiará todos os seus bens. Aqui está o céu. Se o Senhor me busca e eu administrei os bens dele, multipliquei os talentos, estou em estado de graça, ele me confiará os bens eternos. Céu, Jesus continua. Mas se o tal administrador imaginar consigo, meu Senhor tardará a vir, começar a espancar os servos, a comer, a beber e ficar embriagado, o Senhor daquele servo virá no dia em que ele não espera, e na hora em que ele não pensar, e o despedirá e o mandará ao destino dos infiéis. Que lugar é esse? O inferno. Agora, Lucas 12, 47. Presta atenção para você ver. O servo, porém, que apesar de conhecer a vontade do seu senhor, nada preparou, ou seja, foi negligente, medíocre, e desobedeceu, será açoitado com numerosos golpes. Mas aquele que, ignorando a vontade do Senhor, fizer coisas repressíveis, será açoitado com poucos golpes. Porque há muito que se deu, muito se exigirá. Percebe que tem um terceiro grupo? Há um primeiro grupo totalmente fiel, santo, que vai para a glória. Há um segundo que foi para o pecado mortal, para o inferno. E há um terceiro que foi negligente. Ele será açoitado, purificado, mas não será condenado eternamente. Está falando claro a respeito do purgatório. Outro texto claro, Tiago, é o mesmo livro de Lucas 12, versículos 58 e 59. Lucas 12, 58 e 59. Diz assim, quando fores com teu adversário ao magistrado, faz o possível para entrar em acordo com ele pelo caminho, a caminho do julgamento, reconciliação, a fim de que ele te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao executor, e o executor te ponha na prisão. Digo, não sairás dali até pagares o último centavo. Está claro o texto também a respeito do purgatório. Claro, tem mais texto, Tiago, que eu poderia citar, mas assim, eu vou direto para a tradição da igreja, e antes da tradição eu vou no catecismo, porque eu também elaborei para o pessoal uma apostilinha, essa aqui não tem como eu mandar, mas só com os pais da igreja sobre o purgatório. Aí eu vou mostrar para Jacques Legor, para os senhores padres e para os protestantes, que bem antes da Idade Média já se falava do purgatório na igreja, que eles vão ficar de queixo caído. Mas antes, irmão, vamos para o catecismo, porque eu preciso mostrar isso para o povo. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1030. Aí eu tenho que dar uma explicação breve. 1030. Diz assim, Tiago. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenha garantida a sua salvação eterna. Presta atenção, as almas do purgatório já estão salvas, já foram redimidas por Cristo. Elas não atingiram a santidade necessária para ver Cristo. Então o purgatório não é lugar de salvação. Aqui, senhores protestantes, estão vendo a live, pelo amor de Deus. O purgatório anularia a redenção de Jesus se ele fosse um jeito de você se salvar sem Jesus. Aí sim, Tiago, ele anularia a redenção de Jesus. Mas a pessoa que é no purgatório, ela foi salva pelo sangue de Cristo.
Aí o protestante fala assim, mas o sangue de Cristo não é suficiente para pagar meu pecado? Sim, para pagar a pena eterna do seu pecado. A pena temporal é responsabilidade sua. Eu vou explicar aqui já nesse ponto, Tiago. O que é pena eterna? O que é pena temporal? Vamos lá. Vou explicar de uma maneira bem humana, depois eu vou aprofundar. Estou namorando. Engravidei minha namorada sem casar. O pecado é mortal. Fornicação. Beleza. Como esse pecado ofende a majestade de Deus, ofende o mandamento, eu mereço o inferno. Procurei um padre e me confessei. Aleluia. Eu fui absolvido. Fui lavado no sangue de Cristo. Mas a minha namorada que engravidou, ela desengravida? Não. Eu vou ter as consequências. Um bebê que vai crescer sem um pai, sem uma mãe junto. Eu vou ter que trabalhar agora para cuidar dessa criança, para ajudar ela a cuidar da criança. A consequência eu vou ter que arcar. Percebe? A pena eterna foi paga no sangue de Cristo da confissão, mas a pena temporal é responsabilidade minha. Vou te dar um segundo exemplo. Eu inventei uma fofoca ao seu respeito, uma calúnia. É pecado mortal. Eu feria a justiça e feria a caridade. Esparramei essa calúnia para todo mundo. Maravilha. Procurei um padre e me confessei. Eu mereci o inferno, eu caluniei você, eu feri você. É um pecado mortal. Eu poderia ser condenado eternamente. Isso é apagado no sangue de Cristo, tá? Mas eu vou limpar o seu nome? Não. Um contou para o outro, contou para o outro, passou para o outro, passou para o outro, passou para o outro. O seu nome foi manchado, sua honra foi manchada, sua dignidade foi manchada. Isso é pena temporal. Eu tenho que reparar isso. E se eu não conseguir reparar isso nesse mundo, eu vou reparar isso no purgatório. Vou dar mais um exemplo exagerado. Vamos embora lá. Stalin e Hitler, os maiores desgraçados da face da Terra, sem nenhuma dúvida. Poderia incluir Maduro, Chaves, o Ortega, o Kim Jong-un, Xi Jinping, mas vamos pegar esses dois desgraçados aqui, Stalin e Hitler. Os Gulas, que foram os campos de concentração de Stalin na União Soviética, devem ter matado pelo menos 40 milhões de pessoas, Thiago, no mínimo. Hitler matou 6 milhões de judeus nos campos de concentração nazista. Vamos supor que Hitler e Stalin se arrependeram na hora da morte. Louvado seja Deus. Se eles fizeram uma contrição e se arrependeram, a misericórdia de Deus os alcançaram. Mas e aí? E a vida dos milhões de gente que eles mataram? Percebe? Quer dizer que eles vão... Você consegue imaginar Hitler e Stalin com as asinhas no céu, dando aleluia e glória a Deus? Ah, me ajuda, Tiago, tem misericórdia. Aí, meu filho, não tem cabimento uma coisa dessa. Então, ou seja, eles se arrependeram, beleza, mas e a reparação? E as famílias, o cara sofrendo do que eles fizeram? E os traumas na vida das pessoas, como é que ficou? Eles teriam que reparar. É um exemplo humano para as pessoas entenderem. Vou dar um outro exemplo para você. Eu matei um pai de família. Tá, é um pecado mortal. Feri o quinto mandamento, não matarás. Beleza? Me arrependi profundamente. Procurei um padre e me confessei. O sangue de Cristo me lavou da pena eterna, porque eu mereci o inferno. Eu tirei a vida de alguém. Ótimo. Mas eu devolvo a vida para o pai de família? Não. E os filhos sem pai? Sofre? Sofre. E a mãe, a mulher sem marido? Sofre também. E a mãe perdeu o filho? Sofre. Essa pena, ou eu reparo ela nesse mundo, ou eu vou reparar ela no purgatório. Percebe? Então o sangue de Cristo, ele apaga a pena eterna. As consequências do pecado é responsabilidade minha, meu irmão. Então eu penso que as pessoas devem estar entendendo isso aqui. Para que é o purgatório, Tiago? O purgatório não é para pagar a pena eterna. Isso aqui foi paga no sangue de Cristo. O sangue de Cristo apaga todos os nossos pecados sem deixar mancha nenhuma. A pena eterna. Agora, a pena temporal, o estrago que eu causei, eu preciso reparar. Eu posso ir para você, por exemplo, Tiago, para a Bíblia. Jesus visitou Zaqueu. Aleluia. Chegou lá e falou o quê? A salvação entrou nessa casa. Zaqueu, Jesus, obrigado. Vou continuar roubando, aleluia. Que bom que o Senhor me salvou. Foi isso que aconteceu? Não. Zaqueu teve que reparar. Senhor, vou devolver a metade dos meus bens aos pobres. E se eu defraudei alguém, eu devolverei 4 vezes mais. Reparação. Percebe? O pecado tem 2 penas, a pena eterna e a pena temporal, tem que reparar. Vou pegar o exemplo da mulher adúltera, por exemplo. Ela foi pega em adultério, ela ia ser apedrejada, Jesus não a condenou, mas disse para ela, vá e não tornes a pecar, você vai ter que parar com essa vida sua aí.
Vou pegar outro exemplo de Davi, cometeu adultério com a mulher, mandou matar o cabra para ficar com ela, sem vergonha, e Deus disse para ele, olha, eu perdoarei o seu pecado, mas o filho do adultério terá que morrer, percebe? A pena temporal Davi teve que pagar. Vou pegar o exemplo de Moisés. Moisés duvidou de Deus, caiu na murmuração, e Deus disse para ele, olha, por causa disso, você não entrará na terra prometida. Você vai ver a terra, mas você não vai entrar nela. Percebe? Então o pecado tem a pena eterna, mas tem a pena temporal também. Isso já no Antigo Testamento. Então, eu queria que as pessoas ficassem claro, o purgatório não é para pagar a pena eterna. Essa pena eterna, amigo protestante, ela está paga no sangue de Cristo. O purgatório não é lugar de salvação, não. Após a morte, você está eternamente condenado ou eternamente salvo. Purgatório é uma antessala do céu, de quem morreu com Cristo, vai reinar com Cristo, só tem a porta de saída para o céu, mas eu não atingi a santidade necessária para ver Cristo. Isso é o purgatório. Até aqui eu penso que o povo nosso está entendendo. E aí, Tiago, o catecismo continua. Embora tenha garantido sua salvação eterna, passa após a morte por uma purificação a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A igreja denomina purgatório essa purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. Tiago, purgatório não tem nada a ver com o inferno. Tem que pensar que o purgatório é um lugarzinho perto do inferno, que Deus leva a alma no fogo do inferno e tira ela. Pelo amor de Deus, gente. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? O fogo do inferno é um fogo eternamente. Quem está lá está eternamente condenado. O purgatório, eu vou falar isso, São Francisco de Sales dizia, as chamas do purgatório é as chamas do amor a purificar a alma para o encontro com seu amado. Olha que coisa bonita. As chamas do amor a purificar a alma para o encontro com o seu amado. Isso é purgatório. Aí o catecismo continua, Tiago. A igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório nos concílios de Florença e de Trento, fazendo referência a certos textos da Escritura. A tradição fala de um fogo purificador. Aí a igreja vai citar justamente São Gregório Magno, que eu falei, e mais embaixo ela vai citar, lá no parágrafo 1032, vai citar São João Crisóstomo, que escreveu isso aqui no ano 392. Ele diz assim, ó, levemos socorro e celebremos a sua memória. Se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício de seu pai, por que duvidar que as nossas orações oferecidas em favor dos mortos lhes levam a alguma consolação? Não hesitemos em socorrer os que partiram e oferecer nossas orações por eles. São João Crisóstomo escreveu esse texto no ano 392 da era cristã, Tiago. Então é bom lembrar isso, 1.200 anos antes de Lutero fazer a maldita deforma protestante, ou revolução protestante, ou bagunça protestante, sei o que quisesse dar nome para isso aí, tá? Então vamos lá. Tiago, antes de eu citar a questão da oração pelos mortos, né, porque eu vou precisar falar um pouquinho sobre isso, eu queria só lembrar uma coisa também, que muito protestante vai citar assim, não, mas o ladrão aos pés da cruz, Jesus disse para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Ele não precisou de purgatório para entrar no céu. E aí, Tiago, eu queria lembrar uma outra coisa, cara. A doutrina calvinista, inclusive eu estou falando isso porque eu conversei com um calvinista, eles também usam muito esse texto para justificar sola fide. Um dia um calvinista falou comigo, eu vou mostrar para você na Bíblia uma pessoa que foi para o céu somente pela fé. Você me mostra um que foi pelas obras e eu viro católico. Aí eu disse para ele, tá bom. Se você me mostrar alguém que foi para o céu só pela fé, eu como a página, renuncio o catolicismo e viro protestante. E vou para o calvinismo. Ele falou comigo assim, você perdeu. Eu falei, então manda, vem quente que eu estou fervendo. Aí ele citou o bandido aos pés da cruz, ele se arrependeu, aceitou Cristo como Senhor e Salvador, foi para o céu, que obra ele praticou? Aí eu respondi para ele, meu filho, você tem que estudar a fé católica. Nós temos 7 obras de misericórdia corporal e 7 obras de misericórdia espiritual. E uma das obras de misericórdia é corrigir os ignorantes. Ele virou para o bandido da esquerda e falou, nós estamos sofrendo porque nós merecemos. Tu não teme a Deus não, sua anta. Esse homem é justo. A anta foi eu que acrescentei aqui, né? Claro. Então, assim, resumindo, ele praticou uma obra, ele corrigiu um ignorante.
essa foi uma obra. Então, ele não foi para o céu exclusivamente pela fé. Aqui, ó, para os protestantes. Não existe isso, tá? Outra coisa, Tiago. Aqui agora, no Calvário, nós temos 3 cruzes. A cruz de Jesus é a cruz redentora. A cruz do ladrão é a cruz penitente, do ladrão que se salvou. A cruz do outro é a cruz renitente. Mas, aonde entra o purgatório aqui, Tiago? O purgatório entra que aquele ladrão aceitou o sofrimento na cruz como reparação dos crimes que ele cometeu. Eu estou sofrendo porque eu mereço por causa dos meus crimes. Quando nós vamos assumir as cruzes nesse mundo, nós estamos antecipando o nosso purgatório nesse mundo, quando eu aceito os sofrimentos e ofereço eles por amor a Deus em reparação dos meus pecados. Você pode ler o Tratado de Santa Catarina de Gênova, que está claro lá que eu já posso começar a viver o purgatório nesse mundo, reparando os pecados que eu fiz nesse mundo, com penitência, com caridade, eu posso já ir reparar, com indulgência. Aquele bandido aceitou o sofrimento, aceitou o purgatório dele naquela cruz, por isso que ele ouviu de Jesus: hoje estarás comigo no paraíso. Então, citar o bandido para negar o purgatório é que, ó, não vale de jeito nenhum, entendeu? Aí é um absurdo fazer uma coisa dessa, não cola não, tá? Então, assim, e aqui eu queria citar também, Tiago, uma outra coisa. Os pais da igreja, eu vou pegar aqui, porque muita gente não conhece isso aqui e precisa conhecer. E assim, eu tenho que dar detalhe por detalhe. Vamos lá. Primeiro, o primeiro escrito do purgatório, eu vou citar isso aqui bem rapidinho, que nossa hora já venceu muito. As Atas de Paulo e Tecla. Atas de Paulo e Tecla, Tiago, é um escrito do ano 160 da era cristã. Ó, onde é que está o ano 160, tá? Tecla é uma mulher que se converteu, ouvindo a pregação de São Paulo, e ela se desfez um casamento com o noivo para assistir São Paulo na evangelização. E no escrito, ela vai na casa de uma pessoa, e aí está escrito assim, presta atenção. Após a exibição, Trifena novamente a recebeu. A sua filha Falconila, que havia morrido, disse para ela em sonho: mãe, deverias receber essa estrangeira Tecla, como a mim, para que ela ore por mim, para que eu seja levada para o lugar dos justos. Percebe? Isso é do ano 160 da era cristã. Depois, Tiago, só vou lembrar aqui. São Cirilo de Alexandria, ano 190. Olha o escrito dele. Porém, nós dizemos que o fogo santifica não a carne, mas as almas que morreram em pecado venial, referindo-se não a um fogo comum, mas a um fogo que penetra a alma e a purifica, o fogo corretor. Ele cita 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15. Tá? Depois, o mais célebre de todos. Isso aqui você vai ficar de queixo caído. As Atas do Martírio de Santa Perpétua e Santa Felicidade, do ano 200. Eu não vou ler porque é demorado, mas se o pessoal quiser aqui, a gente pode mandar para eles, tá? Santa Perpétua, ela estava na hora do martírio, e ela tem a visão do irmão dela, chamado Dinócrate, que tinha morrido há 7 anos, com uma sede terrível e sofrendo muito num campo de prisioneiro. Ela reza por ele, e ela oferece o martírio dela, a dor dela, pela salvação dele, e depois ela tem a visão do irmão dele bebendo uma água limpa num lugar muito iluminado. É a visão de Dinócrates saindo do purgatório e indo para o céu. Isso no ano 200 da era cristã. Posso citar para você Abércio, que era bispo de Herápolis na Frígia. No ano 190, ele deixou escrito nesse túmulo. No túmulo dele está escrito assim, ó: eu, Abércio, fiz esse túmulo durante a minha vida, e após a minha morte, quem lê isso aqui, ore pela alma de Abércio. Eu estou citando o ano 190 da era cristã. Senhores padres, senhores protestantes, de onde Jacques Le Goff tirou que purgatório é criação da Idade Média? Eu estou falando ainda do século II da era cristã. Século II da era cristã. Depois, Tiago, poderia citar Tertuliano, que nasceu no ano 160, se converteu em 195, e no ano 203 ele escreveu, ó, De Anima, que é da alma, tá? É um escrito. De Carne Resurrection, a ressurreição da carne, é um outro livro dele. Ele escreveu da monogamia,
terceiro, e da corona. E em todo, ou da coroa, né? Em todos esses 4 livros, Tertuliano fala do purgatório e do fogo corretor. Inclusive, num deles, ele fala que a esposa ora pela alma do seu marido para que ele receba refrigério e vá para o lugar dos justos. Então, no ano 220, Tertuliano já falava claramente do purgatório. Depois, São Cipriano de Cartago, no ano 248. Na Epístola 51, ele diz assim, ó, uma coisa é pedir perdão, outra coisa é alcançar glória. Uma coisa é estar prisioneiro sem poder sair até ter pago o último centavo. Lembra disso aqui? Sim. Mateus 5:25. Outra coisa é receber imediatamente o salário da fé e a recompensa do céu. Uma coisa é ser torturado com longo sofrimento pelos pecados para ser limpo e completamente purificado pelo fogo. Outra coisa é ter sido purificado nessa vida de tudo e ir direto para o céu. Eu estou citando, Tiago, São Cipriano de Cartago, no ano 200 da era cristã. Agora, poderia citar para você, São Cipriano são vários, Orígenes, no ano 254. Ele vai citar a carta de São Paulo aos Coríntios e ele vai chamar isso aí de fogo purificador. E é a primeira vez que na história da igreja aparece fogo purificador. Eu estou falando do ano 200. Ele fala, as almas passam por esse fogo purificador a fim de contemplar definitivamente Cristo. Estou citando Orígenes. Depois eu poderia citar Latâncio. Latâncio é chamado Cícero cristão. Ele também fala a mesma coisa do fogo purificador após a morte. Poderia citar Santo Efrem, no ano 336. Ele diz assim, ó, presta atenção no que Santo Efrem dizia. Quando se cumpriu o 30º dia da minha morte, lembrai-vos de mim, irmãos, os falecidos. Com efeito, recebe ajuda, graças e oferenda que os vivos fazem sobre eles no altar de Deus na Santa Eucaristia. Estou citando Santo Efrem. Poderia citar São Basílio Magno, São Cirilo de Jerusalém, 315. Ele diz assim, ó, recordamos também de todos que já dormiram, em primeiro lugar os patriarcas, os profetas, os apóstolos, os mártires, para que por suas preces de intercessão, Deus acolhe também a nossa. Depois, rezamos pelos santos padres, bispos de todos os falecidos, cuja vida transcorreu entre nós, crendo que a nossa oração tem grande ajuda para eles. Cara, eu estou citando o ano 300 da era cristã. Poderia citar Santo Epifânio. Quanto à ressurreição, quanto à recitação dos nomes dos falecidos, o que pode haver de mais útil e que seja mais oportuno e digno de louvor, colocamos todos eles, crendo que a nossa oração dá a eles grande ajuda. Estou falando do ano 315. Poderia citar São Gregório de Nissa, que foi o que mais escreveu sobre o purgatório antes de Santo Agostinho. São Gregório de Nissa eu faço questão de citar. Quando ele renunciou ao seu corpo, e a diferença entre a virtude e o vício é conhecida, não pode se aproximar de Deus até que seja purificado com fogo que limpa as manchas com o qual a alma está infectada. Esse mesmo fogo, em outros, cancelará a corrupção da matéria e a propensão para o mal. Cara, isso é São Gregório de Nissa, no ano 315. Perdão, 335. Agora, Tiago, vem aqui o ponto que eu quero chegar da oração pelos mortos. São João Crisóstomo escreveu isso que eu vou citar aqui no ano 392. A igreja recebeu dos apóstolos a graça de rezar pelos falecidos. Eu vou repetir que isso aqui é importante para o povo. A igreja recebeu dos apóstolos a tradição de orar pelos falecidos. É a carta, as homilias sobre a carta aos Filipenses de São João Crisóstomo. E aí, Tiago, ele vai citar que o primeiro a rezar pelos mortos foi São Paulo. Aonde? Na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 16 ao 18. Você pode anotar para o povo aí. 2 Timóteo, capítulo 1, 16 ao 18. São Paulo vai falar a respeito de um cara chamado Onesíforo, que tinha morrido martirizado. Inclusive, assim, até os exegetas protestantes admitem que Onesíforo já tinha morrido. E admite que São Paulo rezou pela alma dele. Vou ler para você, ó. 2 Timóteo, capítulo 1, 16. O Senhor conceda a sua misericórdia à casa de Onesíforo, porque ele tinha morrido martirizado, tá? Que muitas vezes me reconfortou, verbo no passado, tá? E que muitas vezes não se envergonhou das minhas cadeias. Pelo contrário, quando veio a Roma,
procurou-me com solicitude e me encontrou. O Senhor lhe conceda a graça de obter misericórdia junto do Senhor naquele dia. Sabes melhor que ninguém quantos bons serviços ele prestou em Éfeso. São João Crisóstomo, no ano 392, diz que São Paulo fez a primeira oração pelos mortos e que a igreja recebeu de São Paulo a tradição de rezar pelos mortos. Uma outra coisa que eu preciso citar, Tiago, não é um dogma de fé, mas é um fato. Em 1 Coríntios 15, 29, São Paulo fala de pessoas que se batizavam pelos mortos. E Santo Epifânio vai explicar que no início do cristianismo, quando as pessoas se convertiam e recebiam a salvação, elas tinham tanto medo dos antepassados que morreram, que elas passavam a se batizar em nome deles para que eles se salvassem. Claro que isso foi banido na história da igreja, porque se não batiza morto. Sacramento é para quem está vivo. Mas a partir disso, as pessoas elas entenderam que elas não podiam se batizar, mas que podiam rezar pelas almas dos antepassados para que eles fossem ao encontro de Cristo. Tá? Isso é um fato bom da gente lembrar. E o texto mais claro, Tiago, da oração pelos mortos, está no Antigo Testamento, no segundo livro de Macabeus, capítulo 12, versículo 43 ao 46. 2 Macabeus, pode anotar para o pessoal aí, capítulo 12, versículo 43 ao 46. O povo de Deus foi para uma guerra, alguns soldados morreram na guerra com ídolos debaixo da roupa, o que era proibido e era pecado, né? Mas eles morreram lutando pelo Senhor. E o texto diz assim, ó, puseram-se em oração, versículo 43, para implorar o perdão completo do pecado cometido. O nobre Judas falou à multidão, exortando a evitar qualquer transgressão, ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados. Em seguida, organizou uma coleta enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas para que oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição. Pois, se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas se ele acredita que uma belíssima recompensa aguarda os que morreram piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, Tiago, já no Antigo Testamento, os judeus oravam pelos mortos. Só queria lembrar, Tiago, que São Clemente de Roma, carta aos Coríntios, no ano 90, ele cita o livro dos Macabeus, São Justino cita o livro dos Macabeus, Santo Irineu cita o livro dos Macabeus. O livro dos Macabeus é inspirado. Essa ideia de Lutero dizer que é um livro apócrifo é mentira. Quem tirou o livro da Bíblia foi os protestantes, não foi nós católicos. E aqui, eu acho que eu não preciso citar, então vou recordar, dava pra gente fazer uma aula sobre o purgatório só sobre os escritos de Santo Agostinho, que foi o cara que mais escreveu sobre o purgatório. Está lá no Cidade de Deus, está nos Confissões, está nos comentários do Salmo, nos Confissões, ele reza pela alma de sua mãe, Santa Mônica, que a tinha partido. Então está claro toda a tradição da igreja sobre o purgatório. Eu só queria lembrar, Tiago, 3 coisas para eu encerrar aqui, para você poder fazer as perguntas, porque a live demorou muito. Primeiro, São Tomás de Aquino dizia que uma Ave Maria para uma alma do purgatório vale mais que uma caridade com um pobre. Porque um pobre, ele pode fazer algo por si, e a alma do purgatório não pode fazer mais nada por ela. É como se uma pessoa estivesse doente de câncer, terrivelmente doente de câncer, você tem um analgésico para aliviar a dor, e você não alivia a dor, você cruza os braços. Então rezar pelas almas do purgatório é um gesto tremendo de caridade, cara. Porque a alma do purgatório não pode fazer nada por ela mesma. Ela tem que purificar voluntariamente, pacientemente, segundo a vontade divina. Aqui uma próxima live, a gente pode fazer uma live falando das penas do purgatório. Aí eu vou citar as revelações dos santos, particulares, você vê o sofrimento. Tanto que São Tomás dizia que o maior sofrimento da face da terra não se compara à mínima pena do purgatório, cara. A coisa é cruel, tá? Porque é uma ausência torturante de eu não poder ir para Deus. Depois eu vou falar aqui o que São Francisco de Sales dizia. Então, assim, algumas coisas, Tiago, eu anotei aqui para passar para as pessoas, eu faço questão de dizer. Primeiro, por que hoje não se reza mais pelas almas do purgatório? Porque está faltando 3 coisas. Fé, caridade e justiça. Fé
de pregar para o povo que o purgatório existe, que ele é um dogma de fé católica, que a igreja não mudou a doutrina. E não se prega mais sobre isso. Caridade é de você entender que é uma grande caridade você fazer algo pelas almas que partiram, porque elas não podem fazer nada por si mesmas. Eu posso fazer por elas, mas elas não podem fazer por mim, tá? E justiça é você entender uma coisa interessante. Eu vou falar uma coisinha pesada, Tiago. Por que é justiça rezar pelas almas do purgatório? Quantas almas estão no purgatório por causa de mau exemplo de padre, mau exemplo de bispo, mau exemplo de pregador? Pessoas que não se converteram e não amaram a Deus por nossa culpa. Porque eu fui um mau pregador, um mau padre, um mau bispo, uma má religiosa, e a pessoa morreu e não amou a Deus como deveria amar e está no purgatório por nossa culpa. Então, rezar por essas pessoas é um ato de justiça, porque talvez elas podem estar lá por nossa própria culpa. Olha a seriedade disso, meu irmão. Então, é um ato de fé, porque eu tenho que crer que o purgatório é um dogma. Eu não citei os concílios aqui, só falei porque não dá tempo de citar mais. Um ato de caridade, que elas não podem fazer nada por si mesmas. É as pessoas que não têm condição de fazer nada por elas. Só para você ter uma ideia, uma alma do purgatório pode rezar por nós, mas não pode rezar por ela mesma, tá? E a terceira coisa mais importante, Tiago, é que é um ato de justiça, que pode ter muita gente no purgatório por nossa culpa. Posso dizer também uma coisa, Tiago, quebrar alguns mitos. Qual é os mitos? Número 1, purgatório não é uma segunda chance para você se salvar de jeito nenhum, tá? Purgatório é um estado de purificação de quem já está salvo, morreu com Cristo, só tem uma porta de saída, a porta do céu. A pessoa já está salva eternamente. Purgatório não vai para o inferno, não. Segundo mito, purgatório não está na Bíblia. Está na Bíblia. 1 Coríntios 3, do 3 ao 15. Eu mostrei. Terceiro mito, purgatório é uma maneira de ser salva sem Cristo. Mentira. O pessoal foi salvo por Jesus, morreu na amizade de Jesus, mas não atingiu a santidade, que não reparou as penas dos pecados, ou morreu em pecado venial. Tá? Quarto mito, uma próxima vez eu vou fazer uma live sobre isso. As indulgências é para comprar a salvação. Pelo amor de Deus, indulgência não compra salvação, não. Indulgência é para reparar as penas temporais do pecado. Inclusive, amanhã eu vou deixar uma pregação no meu canal sobre indulgência. Quem está aqui pode entrar lá que vai acompanhar. E aí, Tiago, outra coisa. Oração pelos mortos é uma coisa da Idade Média. Mentira. Como eu mostrei aí, São Paulo rezava pelos mortos e toda a igreja primitiva tinha a oração pelos mortos. Aí agora você pode abrir a live para pergunta e vem quente que eu estou fervendo, irmão. Tá. Suicídio. Sim. Aquele que tirou a sua vida tem a possibilidade de ir para o purgatório? Tem, e grande. Deixa eu explicar para as pessoas. Antigamente, a igreja tinha uma visão muito... proibia até sepultura eclesiástica para quem tirou a vida. Mas com o tempo, eu até escrevi isso no meu livro, acho que o livro está ali, quem quiser adquirir o livro, A Cura das Vidas da Alma, eles colocam um capítulo profundo sobre o suicídio. A igreja entende hoje o quê? Que existem várias razões que podem levar uma pessoa a suicidar. Por exemplo, uma doença grave, problema psíquico grave, o medo da tortura. Então, quando é que uma pessoa suicida, ela vai para o inferno? Quando ela faz isso de maneira consciente. Por exemplo, eu sei de grupos, Tiago, aqui no Brasil, que eu até conversei com alguns meninos, eles deram um pacto com o demônio, que toda primeira sexta-feira de agosto, entre eles escolhem um para suicidar, para ir morar com o demônio. E ele fala assim, olha, eu quero morar com Satanás mesmo, porque ele é o portador da luz, o seu Cristo não presta, tudo que eu peço o diabo me dá e eu quero ir morar com ele. Então ele está suicidando de maneira consciente. Outra coisa é quando uma pessoa comete suicídio para levar outros a suicidar, como já houve em várias seitas, casos assim, para incentivar, aí é mais grave. Agora, quando a pessoa comete suicídio, num estado de uma doença grave, um problema psiquiátrico grave, diminui-se a pena, porque só é suicídio, só é pecado mortal, quando é de maneira consciente, deliberadamente. Então essa pessoa vai para o purgatório. Só que aí tem uma coisa interessante, Tiago, que é grave falar isso aqui. Primeiro, essa pessoa que tirou a vida, ela vai ficar no purgatório primeiro para pagar todo o tempo que ela ia viver na Terra. Olha a gravidade disso aqui. E depois ela vai ter que reparar toda a pena do dano por ter tirado a própria vida dela. Então nós devemos rezar e muito pelas almas de quem tirou a vida, que aqueles que estão no purgatório, o purgatório deles é muito grave. O purgatório tem 3 níveis, Tiago. Eu preciso explicar isso aqui para o povo, não dá tempo para aprofundar. O primeiro nível, que é o mais perto da salvação do céu, mais perto da glória, que é o chamado nível das imperfeições. É as pessoas que só morreram santas, mas tinham imperfeições, aí eu tinha que dar uma aula sobre isso, e elas purificam. O segundo nível do meio
é o nível dos pecados veniais. Pessoas que não repararam os pecados veniais, então. E tem o terceiro nível, que é o mais grave, que é o que mais sofre, que é as pessoas que não repararam as penas dos pecados mortais. Lembrando, as penas temporais. Então, esses são os 3 níveis de purgatório. Aí a gente tinha que dar uma aula baseada nas revelações de Santa Brígida, Santa Madalena Maria de Paz, Santa Catarina de Gênova. Aí tem que ser um outro estudo mais aprofundado sobre isso, tá? Tá. Bebês que foram abortados. Sim. Aí é o seguinte, cara, aí tem várias opiniões na igreja. Por exemplo, Padre Léo, que está candidato a santo, ele dizia que os bebês abortados estariam de mãos dadas com um santo inocente que morreram por amor a Cristo, que é uma forma de sacrifício você tirar uma vida. Tá. O bebê abortado era uma alma, ele vai ressuscitar quando Cristo voltar. Na história da igreja havia muito a fé na questão do limbo, que a criança que morresse sem o batismo, ela iria para um limbo eterno. Mas essa doutrina do limbo já foi superada, ela foi um pensamento teológico, ela não foi uma doutrina da igreja, foi um pensamento teológico baseado em Santo Agostinho, que debatia com Pelágio sobre o pecado original. Então, o que a igreja crê? Uma criança, ela morreu sem o batismo, ela passa por uma purificação, que ela tem um pecado original, e ela vai para o céu, tá? Então, vamos rezar também pelos bebês abortados, para que eles contemplem a glória de Deus. Então, assim, eu sei que é um debate teológico muito sério a questão do limbo, Tiago, mas o limbo nunca foi doutrina. O limbo foi um pensamento teológico para explicar a questão das crianças que morriam sem o pecado original, tá? Tem uma pergunta, eu não sei se você vai conseguir entender, mas a pessoa me perguntou, foi o seguinte. Nós temos um tempo que nós devemos passar para a purificação da alma, mas Sim. Se esse tempo não tiver dado e acontece a segunda volta de Jesus, o que acontece com essa alma? Imediatamente, a volta de Jesus já é a purificação inata da alma. O purgatório vai encerrar justamente na volta de Jesus. Quando Cristo volta, as almas do purgatório já são purificadas com a presença de Cristo e já são ressuscitadas e sobem imediatamente para o céu, tá? Então, o purgatório encerra justamente na volta gloriosa de Cristo. A presença de Cristo já purifica as almas por si só, tá bom? Isso aí é fácil de responder. Tem aquele dito popular, aqui se faz, aqui se paga. Mas isso não é evangélico. Porque nós não teremos que pagar aqui na Terra, necessariamente, né? Uhum. Até é bom separar, Tia, que às vezes essa ideia do aqui se faz, aqui se paga, é uma ideia mais ou menos espírita do karma, que eu faço aqui e eu volto novamente para pagar o erro que eu fiz. E essa doutrina é anticristã, é a ideia da reencarnação, tá? Então, assim, normalmente, aquilo que eu faço de pecado, se eu não purificar ele aqui, eu serei purificado no purgatório. E como que eu vou purificar? Penitência, jejum, indulgência, entendeu? Reparar todo o mal que eu fiz. Por exemplo, vou dar um exemplo sim com você. Eu atendo pessoas que fizeram vasectomia. Eu não sabia que era pecado. Inclusive, um padre me incentivou a fazer vasectomia. O que eu faço agora? Eu falo, primeiro, vamos fazer a reparação. Número 1, você pode reverter a vasectomia? Reverte. Número 2, não tem como reverter? Você vai ajudar a instituição que cuida de criança pobre, para poder reparar o pecado disso aí. Número 3, se você puder, adote uma criança pobre que precisa ser adotada, para reparar que você fez isso aí. Número 4, você pode escolher conjuntamente com sua esposa, de comum acordo, renunciar à vida sexual por um tempo e oferecer isso como reparação pela vasectomia que você fez. Eu vou ter que reparar todo o pecado que eu cometi. Entenderam? Então, assim, é uma coisa assim. Então, tudo que eu fazer, eu vou ter que reparar. Por exemplo, a pessoa roubou, é ladrão. Ah, roubei milhões. Eu não sei nem quanto que eu roubei, já peguei casa assim, e não tem como eu devolver. Tá bom, não tem como você devolver, que já gastou o dinheiro tudo? Tá, mas você pode hoje trabalhar e pegar dinheiro e ajudar a instituição de caridade, ajudar pobre, ajudar a casa dependente químico, para reparar a roubalheira que você fez. Inclusive, Tiago, é bom dizer para as pessoas, São Agostinho dizia que o roubo é um dos pecados que levará a alma para o inferno, tanto quanto a impureza, porque todo pecado é perdoado mediante o arrependimento e aí a pena, a absolvição. Tá, só que o roubo é arrependimento, absolvição e restituição. Eu tenho que restituir o que eu roubei.
Isso é grave, cara. Então, assim, se eu não reparar isso aqui, sobrará o purgatório para eu reparar tudo que eu fiz, tá? O Manda outra. tempo, o tempo que eu vou ficar no purgatório. As pessoas, às vezes, têm uma dificuldade de entender. Eles acham que vai ficar a vida toda, a eternidade toda no purgatório. Né? Bom, aí assim, a gente poderia fazer uma aula aqui sobre as penas do purgatório. Eu posso me preparar melhor, que eu tenho muito livro sobre isso. Por exemplo, Santa Madalena Maria de Paz e vários santos dizia que um pecado mortal arrependido, mas não reparado, me dá 7 anos de purgatório. Claro que 7 anos aqui, o purgatório não tem tempo, você está na eternidade, é uma forma de expressar. Frei Daniele, que foi coroinha do Padre Pio, passou 3 horas no purgatório, e ele disse que 3 horas no purgatório equivalia a 300 anos de sofrimento na Terra. Tamanha a dor que era o purgatório. Então você vai ver coisa de visão em particular dos santos, que é uma coisa tremenda, tá? Então a gente teria que dar uma aula sobre as penas. Mas é bom lembrar para as pessoas, Tiago, eu vou pegar para você aqui o escrito de São Francisco de Sales, que para mim é o melhor escritor do amor de Deus, é São Francisco de Sales. Ele diz assim, ó, número 1, as almas que estão no purgatório estão em contínua união com Deus, porque elas já são salvas. Aprenda, purgatório só tem uma porta para o céu. Eu sempre brinco que o purgatório é a antessala do céu. Tipo assim, eu cheguei lá, vi Jesus, e eu tô com aquela sujeira lá, como eu te falei, então eu vou querer tomar um banho aqui, né? Porque eu vou abraçar o meu amado limpo e cheiroso. Então, número 2, estão perfeitamente conformadas com a vontade de Deus. Só querem o que Deus quer. Se fosse aberto o paraíso, elas preferiam se precipitar no inferno do que se apresentar manchada diante de Deus. Olha que coisa bonita que São Francisco de Sales fala. Uma alma do purgatório. Ela preferia se precipitar no inferno do que se apresentar manchada diante de Deus. Número 3, purificam voluntariamente, amorosamente, porque assim Deus quer. Número 4, querem permanecer na forma que agradar a Deus e por todo o tempo que for vontade de Deus. Olha que coisa bonita. Número 5, são invencíveis na prova e não pode ter sequer um movimento de impaciência, nem cometer qualquer imperfeição. No purgatório não tem impaciência, não tem pecado, não tem mais nada. Eu estou aceitando amorosamente o que Deus quer. Número 6, amam mais a Deus do que a si própria, com amor simples, puro, desinteressado. Número 7, são consoladas pelos anjos e pela Virgem Maria. Ah, que coisa bonita. Inclusive, há uma tradição, quando você reza o ofício pelas almas do purgatório, Nossa Senhora desce ao purgatório para consolar as almas. Já é uma dica aí. Número 8, estão certas de sua salvação, com uma esperança inagualável. Lá naquele documento Espécie Salvo, Bento XVI diz que o purgatório é o estado da grande esperança. Número 9, suas amarguras são aliviadas por uma paz profunda. Número 10, se é infernal a dor que sofre, a caridade derrama no coração uma inefável ternura. A caridade é mais forte que a morte e mais poderosa que o inferno. E número 11, ele diz assim, as penas do purgatório é um feliz estado, mais desejável que temível, porque as chamas que purificam as almas são chamas de amor. Olha que coisa bonita, chamas de amor. Isso é São Francisco de Sales, doutor da igreja, tá? Pode mandar a pergunta, nós temos 7 minutos, aleluia. Uma pergunta aqui até muito, vamos dizer assim, simples, mas eu acho interessante responder, porque várias pessoas perguntaram. Pessoas casadas na igreja que vivem com outra pessoa estão em pecado mortal. Sim, sim. E aqui é uma coisa séria, Tiago, eu vou ter que falar isso, eu sei que é pesado, eu atendo o casal de segunda união, quando ele perguntar para mim, eu falo, ó, primeiro ponto, você vai fazer o que a igreja quer, educar os filhos na fé cristã, fazer comunhão espiritual, você não pode fazer comunhão, porque você vai comer e beber sua condenação. Você vai praticar boas obras, praticar obras de justiça e ajudar nas obras da paróquia, pagar o seu dízimo. Essa é a primeira coisa que a igreja quer. Número 2, se você quiser entrar no céu, nem só de sexo vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vocês dois vão ter que renunciar à vida sexual, fazer uma boa confissão e viver em estado de graça para se salvar, porque a igreja em nenhum momento diz que quem morrer em adultério vai se salvar.
É pesado? É pesado. Mas se eu fui casado na igreja e meu casamento valeu e eu arrumei outra pessoa, o nome desse pecado é adultério e ele é pecado mortal e nós não podemos mudar a fé e nem amenizar a situação. Então, assim, uma das formas de amenizar é justamente você dizer isso que a igreja ensina, que está lá no parágrafo 1650 e 1651 do Catecismo, familiar consórcio de João Paulo II, número 86, e Caritatis em Verdade de Bento XVI, diz tudo isso. O casal é convidado a fazer a comunhão espiritual, fazer obra de caridade, educar os filhos na igreja, participar da Santa Missa, fazer obra de penitência, obra de jejum, ajudar nas obras da paróquia, a pagar o dízimo e crescer na graça. Mas, se eles quiserem viver em estado de graça, é renunciar à vida sexual e viver como irmãos. Ah, isso é muito difícil. O caminho do céu é o caminho da porta estreita e a porta não passou por reforma. A porta continua estreita. É pesado? É, mas eu não posso aliviar para ninguém. Não vou, Deus não vai aliviar para mim, aqui que eu vou aliviar para vocês. De jeito nenhum. Pessoas que não foram batizadas. Morreu, não Tá, foi batizado. sim. Aí, Tiago, nós temos que analisar três coisas. É uma doutrina assim complicada que eu vou tentar atualizar. Existe o batismo do desejo explícito e o batismo do desejo implícito. Eu vou explicar. O que é o batismo do desejo? A pessoa morreu sem ser batizada, mas ela desejava ser batizada. Então ela recebeu o batismo do desejo explícito, tá? Às vezes a pessoa era catecúmene, estava fazendo a catequese, ela queria ser batizada, ou os pais queriam batizar e não deu tempo. Ela recebeu o batismo do desejo. Mas há o que nós chamamos de batismo do desejo implícito, que a teologia de uns chama de santa ignorância, que seria o oitavo sacramento, ou ignorância invencível. O que é isso? A pessoa não conheceu o valor do sacramento do batismo, mas ela tem a lei da consciência nela. Faça o bem, evita o mal. Então, de maneira natural, ela não foi batizada, mas ela praticou o bem, ela viveu as leis da consciência. Então, ela não vai ser julgada pela lei da igreja, vai ser julgada pela lei natural. Ela não pertence ao corpo da igreja, pertence à alma da igreja. Essa pessoa vai levar um purgatório brabo, mas ela se salva. Reze pela alma dela, pelo amor de Deus. Aí, só um parênteses aqui, Thiago. Lembrando que se essa pessoa vivia no Brasil, a ignorância dela não é igual o pessoal da Coreia do Norte, do Irã, do Vietnã, que lá é proibido ter fé cristã. Aqui no Brasil, se ela morreu o seu batismo, ela já morreu adulta, por exemplo, ela morreu, aí vai ter a parcela de culpa dela que ela não procurou a fé, sendo que ela poderia procurar. Mas claro que talvez ela não procurou, porque também ninguém apresentou a beleza da fé para ela. Aí só Deus vai julgar a intenção do coração dela nesse sentido. Mas reze pela alma dela. A pessoa, agora, se a pessoa não quis ser batizada, aí, meu filho, só Jesus na causa. Ela renegou a salvação. Tem pessoas perguntando a respeito não é nem situações de purgatório, mas estou vivendo junto, namoro. Gente, é fornicação. Se você tem condição de se casar na igreja e você não faz, você vive junto com outra pessoa, você não pode comungar. Você está vivendo o pecado da fornicação, o pecado mortal. Se morrer e não se arrepender, é capiroto. Tá. É justamente www.quintodosinfernos.com.br, simplesmente isso. Então é bom dizer para as pessoas, Thiago, quem está namorando, vivendo a vida sexual, quem está noivo, vivendo vida sexual, quem está morando junto, podendo casar e não casa, o nome desse pecado é fornicação, e isso é pecado mortal. Pelo amor de Deus, dá um jeito na sua vida. Então, assim, e é bom dizer que se a pessoa morre num estado desse, sem arrependimento, meu irmão, após a morte não há arrependimento, é condenado eternamente, tá? Ah, mas foi padre fulano que diz, vai eu sei padre fulano e a pessoa que você tá pro colo do cão, não vai mudar em nada. Então a doutrina da igreja não muda nesse sentido, tá? Tá. Tem pessoa perguntando, eu até não entendi a pergunta, mas aqui, se existe algum tipo de pecado que não seja mortal que leva para o inferno, né? Mas o pecado mortal que leva para o inferno, pecado grave. O pecado venial, ele não leva para o inferno, né? Não, se o pecado que conduz ao inferno é o pecado mortal. Todo pecado que conduz ao inferno é mortal, tá bom? Isso aí é indiscutível. Então, Tiago, o que eu quero pedir? O pessoal até pode sugerir depois aí que tipo de live que eles querem que a gente faz, mas depois, com o tempo, eu vou tentar preparar uma live sobre as penas do purgatório,
Aí a gente fala também sobre as indulgências e a importância de rezar pelas almas do purgatório para melhorar a situação aqui. Mas eu penso que ficou claro, né? Eu também acho. Eu acho que nós respondemos bastante pergunta e assim tem muitas dúvidas a respeito do purgatório que foram esclarecidas na live. Então tem muita Sim. gente. Eu mesmo vi muita pergunta e ela foi respondida na live. A live ficará salva aqui no canal, como todas as outras. Então é muito importante que você veja a live, reveja, porque é uma live muito esclarecedora. Nós podemos pensar, Uhum. então, uma live sobre os níveis do purgatório, para a gente aprofundar mais também sobre E isso. esse. Eu peço às pessoas, Tiago, volto a repetir, quem quiser fazer um aprofundamento da fé católica, entra lá no site Ateliê Católico. Eu tenho o pendrive com 21 pregações bem explicadinhas sobre isso. Amanhã eu vou deixar a pregação sobre indulgência lá no canal, se alguém quiser acompanhar, ver também sobre esse assunto, bem explicado. Mas, pelo amor de Deus, na medida que tiver dúvidas, vocês podem mandar para o Tiago e repassa para mim. A gente monta uma live também, se precisar, só para responder as dúvidas do pessoal, para que você seja um católico de verdade e apaixonado pela igreja. Aleluia. Amém. Então, nós só por eu entender, a live inteira, mais de 700 pessoas aqui com a gente, graças a Deus, né? E eu agradeço o meu irmão Cabeção aí mais uma vez, né? Porque ele não é só cabeção de cabeça grande, é cabeção de sabedoria de Deus. Louvado seja Deus por isso, né? Graças a Deus, obrigado. Nada. Sigam o Eudes, sigam o canal do Eudes. Ó, você que está inscrito, está vendo a live, vai lá, Pregador Eudes Duarte, se inscreve no canal dele. Todo dia tem novas pregações, né? Assistindo o canal do Eudes é uma forma de ajudar o Eudes também. A monetização do canal ajuda ele, compartilhe o conteúdo e também aqui na descrição da live vai estar lá os pendrives das pregações do Eudes, aqueles que quiserem um contato com ele para a missão também, me pede o contato do WhatsApp que eu passo. E daí vocês Sim. podem entrar em contato com ele para missões, ele está aí viajando o Brasil todo, pregando a palavra. Agradeço você De pela nada. atenção. Deus abençoe, Tiago. E pode mandar, o pessoal que sempre tem um grupo de zap, o pessoal que tiver alguma dúvida, pode mandar, você passa para a gente, pode montar uma live respondendo a dúvida. O importante é esclarecer o povo a verdadeira fé católica. Beleza? Deus abençoe e fogo na alma, salve Maria e viva Cristo Rei. Aleluia. Salve Maria, viva Cristo Rei. Um abraço a todos. Abraço. Deus abençoe.